Salve, salve. Há quanto tempo, não? Não é? De vez em quando a gente dá uns perdidos, desculpa. Quando eu não te chamo é porque eu realmente não tô bem pra fazer nada. Tranquilo, essa semana eu também não tive bem, não. E aí, Fiz como muita coisa. foi? O que você acompanhou do dia hoje? Qual foi a sua percepção do negócio Pô, todo? do dia, eu tô me divertindo, na verdade. Porque tá a briga de torcida muito, muito doida. Foi até muito menos violento do que eu esperava. Então, eu também me surpreendi positivamente. Eu. Aqui na minha rua tava uma festa lulista, tinha uns gato pingado bolsonarista falando abertamente o voto. E deu nada, os caras estavam tomando cerveja junto. Anda bem. Cara, E por aí? é. Eu nem saí de casa. Eu vou justificar e tá tudo bem. Eu só me arrependo de não poder votar pra deputada. Mas é engraçado como eu só acompanho. Eu tô em Aracaju, mas eu me sinto em São Paulo ainda. E eu fiquei com vontade de votar no Marcílio lá e não podia. Enfim. Entendi. É, mas assim, ao mesmo tempo que eu me surpreendi positivamente, eu fiquei feliz que menos gente se esfaqueou do que eu imaginava que aconteceria. Por outro lado, bastante uma tristezinha, assim, sabe? Porque a gente vive estudando como funciona o mundo e de vez em quando a gente tem uma oportunidade de ver que a gente tá certo. E que merda, né? Quando você vê o resultado das eleições e você vê que a gente está exatamente polarizado e dividido, e que os absurdos de um possibilita a permissividade perante o outro. E que bosta que os caras ganharam, né? O equilíbrio dos dois ali mostra que, de verdade, a elite ganhou. Sim, sim. É muito triste. Eu acabei votando no Ciro Gomes e é muito triste ver o que aconteceu Eu com ele, assisti o sabe? teu vídeo no teu canal, inclusive acho que eu preciso divulgar o teu canal mais aqui. Eu vou colocar junto com os dados do Pix no final ali. Pronto. E o que você diz, ele faz muito sentido. Eu não voto com a cara do Ciro, né? Eu não vou com a cara do Ciro, não. Embora ele seja o único com um plano claro. Dá medo do plano implementado dele, mas ele tem o mínimo, sim. Exatamente. Sim. E por que ele pode ter o plano apresentado? Me diga aí se eu tô falando merda. O Ciro ele pode apresentar abertamente o plano de governo dele, porque ele não vai ser atacado. Porque todo mundo que encontrar defeito no plano dele não vai perder tempo de fala atacando o plano dele. Enquanto que se Lula e se Bolsonaro fizerem um plano de governo, eles serão atacados minuciosamente em cada detalhe. E defeito em plano sempre vai ter. Mas como o outro lado é demoníaco, né? Não importa de que lado o brasileiro esteja, como o outro lado é demoníaco, como eu tô votando num cara que vai me salvar do outro que é um capeta, então tudo bem ele não ter plano de governo. Então que a gente tenha mais de 95% da população votando em candidatos que não têm plano de governo, a não ser Sim. combater o mal do outro, é uma tristeza muito grande. E hoje a gente teve prova do quanto a gente está certo que não tem disputa, porque a gente já perdeu. Se a gente está dando 95% de votos para candidatos que não têm plano, é porque a gente já perdeu faz tempo. Sim, sim. Eu tô achando até engraçado aqui em casa, porque tem galera bolsonarista e tem galera lulista aqui dentro da minha casa. Uhum. E aí os dois estão um debochando da cara do outro. Assim, não tem briga, não. Mas é só deboche mesmo, fica na brincadeira. Mas o engraçado é que o que eu falo desde o início é que a gente já perdeu, não é importante. Eu falo, a presidência da República entre esses dois, Não é o importante. resultado não é importante. E é engraçado, porque eu coloquei no meu Facebook esses dias, sem citar nome, me diz o que fez você escolher deputada. E assim, engajamento zero, e assim, algumas opiniões abstratas a respeito do que é importante num deputado, mas nada relacionado a um plano de governo e a pauta, e a demandas e a representação. E do tipo, não tô votando para deputado, não. Porque no imaginário do brasileiro, ele ainda não entende a importância da formação da Câmara, e ele não entende que quem tá com uma faca no pescoço fazendo o presidente da República de refém é quem tá no Congresso. E a galera não... ainda Sim, falta um sim. pouco. A gente precisa de mais tempo. Vamos lá. Como você identificou, como você já entendeu também, né, que não é importante a disputa para a presidência. O meu critério foi
escolher nomes que tornasse o Brasil ingovernável para os dois. Que fosse atrapalhar qualquer coisa que o Bolsonaro e o Lula quisessem fazer. Deixa eu ver, Pazuello, Damares. Os dois foram eleitos. Pazuello foi eleito e Damares foi eleito. É isso que somos hoje. Sim, sim. E o meu critério maior aqui na Bahia foi procurar por propostas que acabassem com aqueles privilégios, com aquela dinâmica de transferência de dinheiro do mais pobre para o mais rico que tem no Estado brasileiro. Tem alguns pouquíssimos nomes ao redor do Brasil que defendem, que identificam essa pauta e defendem com unhas e dentes que essa dinâmica perversa acabe. Então, foi por aí. Quem defende isso e quem não estava usando fundão eleitoral, que é um ótimo começo. Então, sem citar nome, foi assim que eu pesquisei e achei um pessoal para votar. Mas de resto, o que me entristeceu é que foi que na pesquisa pro Senado, por exemplo, nem tem um nome desse. Eu ignorei completamente o Senado. Tanto faz. É porque acho que não tem conserto. Acho que o Congresso ainda não dá pra... Senado é outra história. Esqueci o que eu ia falar. Eu fiz um post essa semana fazendo uma analogia, viajando mesmo, a respeito dos Anéis de Poder. Aí eu falo, em 2018 eu deixei de falar com algumas pessoas ainda, então eu olhava para trás e eu via que tinha um rastro de rompimentos com pessoas por quem eu perdi a admiração, depois a tolerância, depois eu deixei de conversar. Aí eu aprendi sobre Steve Bannon, sobre Cambridge Analytica, sobre o novo formato do horário político, porque a gente veio de uma geração que era com jingle do Maluf na TV, né? Era aquela música que impregnava e você se pegava cantando de tanto que você escutava, porque ela estava em todo lugar, e isso fazia você votar mesmo odiando o cara. Aí, na época a gente era mais feliz, porque a gente odiava o Maluf porque ele era corrupto, mas a musiquinha era gostosa e as pessoas cantavam juntas aquela desgraça. Maluf fez. E agora não, agora o que faz as pessoas votarem é você sentir um sentimento de urgência, de que você precisa salvar o país do outro que tem a chance de ganhar. E aí parece que quando você escuta que alguém vai votar naquela pessoa, parece que essa pessoa quer o mal, parece que ela quer a destruição. E eu falei, cara, nessa eleição eu não vou perder ninguém. Porque os dois lados, eles estão achando que eles estão lutando pelo bem. E se eu não me apego a isso, eu deixo de falar com um monte de gente e só eu perco. E só a pessoa perde. Então eu vou entender a pessoa como fraca e vou dar um abraço nela e vou falar, tomara que você ganhe mesmo. Só que vou falar de coisas mais práticas aqui. Como que a gente pode ganhar dinheiro? Como que a gente pode virar rentista? Como que a gente pode levar algum projeto para melhorar a nossa vida, né? Vamos limpar o nosso quintal, cara. Sim. Muito importante. O que me deixou preocupado também e até meio triste, o Aldo Rebelo que eu falei lá no vídeo, ele não conseguiu nada de São Paulo. Foi Marcos Pontes e eu acho que o outro, Márcio França. Sabe, ele tem essa noção dos problemas que o Brasil vai passar, que a gente já falou muito aqui. Eu queria trazer um ponto, Fausto, justamente sobre o que é que você enxerga, como você tem notado o que você analisa desse apoio americano pro Lula, cara, contra o Bolsonaro. Por que que o governo americano tá com a institucionalmente contra o Bolsonaro? O que você acha? Isso é Júlio César e Putin, né? É você investir dinheiro para as pessoas se dividirem em dois, aí você consegue convencer uma metade que a outra metade é o inimigo, e aí você chega oferecendo apoio para uma metade porque a outra está ameaçada. Então, quando os americanos colocarem na nossa cabeça que ou o Lula ou o Bolsonaro querem destruir a Amazônia, eles vão aqui vir para salvar a gente. E aí vai entrar um monte de americano na Amazônia com um navio coletor de água e a gente vai ficar bater palma para eles que são nossos salvadores. Isso é o começo de uma tomada geopolítica.
E é a sementinha ainda, né? É a sementinha porque a água ainda é barata. Mas o dia que a água for cara, a gente vai ver essa sementinha sendo regada muito rápido. E se a gente não criar defesas para essa polarização, a gente vai se ferrar. Sim. Quando a água começar a faltar, quem tiver no poder no Brasil vai ser o mal encarnado. E eles vão ter o dever moral de salvar o mundo. De salvar o mundo. E aí eles vão entrar invadindo o Brasil. Exato. E aí, assim, o brasileiro ainda vai falar, brasileiro não tem competência para gerir a Amazônia, tem que entregar na mão dos caras que cuidam mesmo. E aí a gente vai perder as nossas riquezas pro exterior e eles vão ganhar dinheiro com isso. E se bobear, eles vendem a nossa água pra China e ficam com a grana. Exatamente. Tava até nosso aliado. E aí, pelo menos, a gente vai estar feliz, porque pelo menos não vai ser o Lula no governo ou o Bolsonaro no governo, então tá safe. Se não for assim, tá bom. Isso é George Orwell cuspido e escarrado. Isso é Animal Farm cuspido e escarrado. Sim. Assim, não tem o que pôr nem o que tirar. Então, o fato da gente estar encontrando no eleitor do Bolsonaro, no eleitor do Lula, o demônio, já mostra que a gente já virou os animais da fazenda há muito tempo e tudo que a gente não quer que o Jones volte e para que a fazenda não seja comandada por humanos mais. E tá o Napoleão sugando o nosso sangue ali, né? Sim, tanto o lulista quanto o bolsonarista estão agindo exatamente como Washington quer que a gente haja. Exato. E a gente tá agindo exatamente como as galinhas e as ovelhas, pagando 7 conto na gasolina e depois falando, graças a Deus, Bolsonaro que baixou para 5. Sim, isso que devia preocupar a gente. E na verdade, olha, isso me deu um insight muito bom sobre a política brasileira, como ela funciona e como ela identifica os inimigos. Porque para a esquerda brasileira saiu a notícia também do Trump apoiando o Bolsonaro, certo? E os Estados Unidos só não tá apoiando o Bolsonaro institucionalmente porque o Trump não tá no poder, porque se tivesse, estaria. Então estão lá os artistas e toda a galera alinhada ao Biden, mais ou menos. Os democratas estão pedindo para votar o Lula, para votar no Lula, para salvar a democracia brasileira. Beleza. Sim. Como a direita olha para esse grupo de democratas? Eles são os globalistas, certo? Sim. E, por outro lado, o Trump, se ele estivesse no governo, e seria mais escrachado ainda, mas, enfim, o Trump apoiar o Bolsonaro, para a esquerda, como eles olham pro Trump e os americanos que apoiam o Bolsonaro? Como um imperialismo. Você percebe que a gente tá identificando o mesmo inimigo? Sim. O inimigo é os Estados Unidos. Sim. A esquerda e a direita dos Estados Unidos estão alinhadas nisso. Eles concordam com o que vão fazer com o Brasil. Não importa quem vai estar no poder lá. E o próprio Lula devia abrir os olhos, porque o fato dos Estados Unidos estarem apoiando ele já pode ser já pode ter um contrato. Já pode ter um prelúdio, já pode ter conversa com o Alckmin. No dia 1, o Alckmin pode começar a trabalhar para derrubar o Lula. Que é isso que ele quer desde o início. Ele sempre quis governar o país. Então o Lula pode ter puxado ele fingindo que ele é o amigão agora, e ele pode estar com a faca nas costas, uma faca vermelha, azul e branca, para derrubar o Lula nos próximos anos aí. Na primeira deslizadinha que ele der. Porque, sim, aliás, ele não foi inocentado, né? Na verdade, o pênalti não valeu, tem que começar tudo de novo. Então, não teve jogo. Exato, para que tudo comece, basta que o juiz apite. A hora que o juiz apitar, ele vai preso outra vez. E a mesma coisa tende a acontecer com o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro ele vai fazer o repeteco da jornada de herói do Lula. Ele vai passar um tempo na cadeia ou na Rússia foragido. Se ele for pra Rússia, ele não volta mais como candidato. Se bem que brasileiro, o gado bolsonarista vota nele sem problema. Ele pode ficar 4 anos na Rússia e voltar só pra eleição e vão votar nele. Eu também acho. Mas ele vai passar por uma jornada parecida, porque é muito importante que esses candidatos eles sejam reféns e manipuláveis e que eles tenham que agir de acordo com a cartilha. Eu tava lendo o livro do Mandetta, cara, e o livro do Mandetta, eu não acho que ele mentiria tão descaradamente no livro dele, e eu sinto que o Bolsonaro, ele fez o personagem ali durante a pandemia, mas que ele sentiu dor, cara. O Mandetta ele fala sobre momentos em que ele comunicou coisas sobre a pandemia e que o Bolsonaro ele manteve a postura do tipo, não, foda-se, economia primeiro, e cloroquina funciona, mas assim, dava pra ver que era obrigação dele agir daquela forma. Ele não tava falando por ele. Ou seja, sim, até Lula e Bolsonaro, em toda a sua iniquidade, eles são vítimas de forças muito maiores do que eles, que os manipulam e que os forçam a fazer exatamente o que eles querem que seja feito.
Exatamente, exatamente. Porra, bom ponto. Assim, no livro do Mandetta dá dó do Bolsonaro. Eu nunca achei que eu teria dó de uma pessoa de virtude como ele, mas eu fiquei. Eu senti uma ponta de dó. Não, pode esperar, pode esperar. Porque seja lá quem for que estiver no poder, vai apanhar muito ainda. Nem começou. Eu tenho uma novidade, assim, eu tô muito cansado de série, inclusive eu vou fazer um vídeo no meu canal falando pro pessoal dar um tempo de série, assim, assistir menos, moderar o negócio, porque eu acho que isso tá fazendo muito mal pras pessoas, eu vou falar sobre isso depois. Tô numa dessa de ler livro físico, porque eu quero que a Lana me veja lendo, mas aí tem o lado ruim, porque, por exemplo, às vezes eu tô no meio do livro e ele some, eu tenho que ficar procurando pela casa inteira. Mas eu tava procurando alguma coisa que fosse uma crítica pesada à esquerda e que fosse inteligente. Não o falso ataque, né? Porque, assim, quando você vê a direita atacando a esquerda, é um falso ataque, porque não ataca na essência. A direita é a mesma coisa. Você ataca o comunista, você ataca o homofóbico, você não ataca de verdade as coisas, os erros que cada um tem. E aí todo mundo pode errar à vontade porque tá todo mundo brigando na superfície, né? Sobre ser fascista, sobre ser ladrão. E eu precisava de uma crítica inteligente às artimanhas da esquerda. E, cara, esse livro ele me surpreendeu. É um livro que eu precisava ler. E ele evidencia, assim, não coisa que a gente já não esteja acostumado a ver, mas de maneira bastante transparente todo o crescimento do pensamento de esquerda e o quanto ela desenvolve esse pensamento simplesmente para destruir o que existe e para deixar tudo relativizado e para impossibilitar o diálogo e para colocar o outro como mal. Então uma coisa que eu vivo dizendo é que quando a pessoa te defende a mulher, defende o negro, defende o homossexual, a última coisa que interessa é o bem dessas minorias. Eles só querem o ruído, a discórdia, a luta pelo poder. E aí, nessa de... Cara, esse último episódio de Anéis do Poder foi muito bom pra mim. Pros outros, foda-se. Pra mim foi muito bom, porque tem uma parte em que a Galadriel ela tá tão putaça, mas tão putaça com o mal que tá sendo feito, que ela fala: eu vou exterminar vocês até o último, eu vou deixar você por último só pra ver se sua raça não existe mais. E aí ele fala: parece que a sombra alcançou um segundo elfo aqui nesse curral, né? Se escuta falando aí. E o mal venceu. E eu falei, caralho, cara. E é engraçado, porque quando a direita ela se sente atacada, você fica falando pro branco o tempo inteiro: você é homofóbico, você é racista, você é um lixo, você é opressor. Esse cara ele tilta, e aí como reação, qual que é a reação inesperada nele? Eu quero que vocês tudo morram, vão pro inferno vocês. E aí numa reatividade as pessoas perdem a humanidade. Isso acontece dos dois lados. Sim, eu já tive isso, eu já tive meus espasmos de pinochetismo aqui passando raiva com política, antes de eu começar a estudar na faculdade, né? Então, antes de entender o circo, né? Antes de entender o circo. Sim. Antes de entender o circo. E eu falei, caramba, esse livro aqui, ele me ajudou. E embora ele ficou tentando me vender direito e se lascou porque não conseguiu, mas ele me fez ver estratégias narrativas da esquerda que eu nunca tinha parado para refletir, porque na minha opinião o saldo estava sendo positivo. A esquerda está fazendo barulho, mas pelo menos ela está fazendo todo mundo escutar a dor que o negro sofre, a dor que a mulher sofre, a dor que o homossexual sofre. E nisso o saldo para a sociedade é positivo. E aí eu percebi que com muito menos ruído você conseguiria muito mais resultado e que você está tendo um atraso na conscientização, porque a reatividade é uma rejeição política, ela não é uma rejeição à existência do outro. E o dia que todo mundo perceber isso, os dois lados perdem a força. Por que as pessoas não vão perceber isso? Porque não vai ter interesse de alguém investir mais do que os dois lados juntos na extinção dessa polarização.
Ou seja, o dia que eu comprar Bitcoin e a Bitcoin bater 5 milhões de dólares e eu tiver mais dinheiro do que todo o lobby da esquerda e todo o lobby da direita junto, aí eu vou pagar influencers, celebridades, eu vou pagar pessoas, eu vou fazer canais jovem panos, eu vou fazer canais de pessoas altruístas e orgânicas para ficar falando o tempo inteiro que as pessoas estão sendo feitas de otários, sendo colocadas para lutar umas contra as outras. Mas porque eu vou fazer isso com meu dinheiro desinteressado porque eu quero. Enquanto eu não ficar bilionário com Bitcoin, isso não vai acontecer. Não vai. E existe o risco de eu ficar bilionário com Bitcoin e fazer isso e ser assassinado. Por quê? Porque não é que um lado esteja lutando para exterminar o outro. Os lados estão lutando porque eles precisam se manter bélicos. Então, se alguém tentar exterminar essa luta entre os dois, essa pessoa vai ser parada. E os extremos da direita e os extremos da esquerda, eles não serão parados. Não, acho que não. Até porque a direita é muito boa para manter poder, para fazer negociações, e a esquerda é muito boa para se readaptar. Quando parece que a esquerda vai sumir, quando parece que tudo vai acabar, que eles vão se tornar irrelevantes para sempre, eles dão um jeito de subverter tudo que eles acreditam e se remoldam para que seja aceito socialmente de novo. Eles procuram todas as minorias, todo mundo que está sofrendo, todo mundo que é oprimido de alguma forma. E montam uma base argumentativa para transformar isso tudo em massa de manobra. E eles capitalizam no ressentimento, no mais fraco, e fazem de tudo para convencê-lo de que eles o representam. E aí o manipulam. E aí fodem mais ainda com a vida dele. Sim. É tanto problema que surge disso que, sei lá, eu não compreendo, não sei nem por onde começar. Então, aí a gente sai do Animal Farm e vai pra Caverna de Platão, né? Porque aí você vai lá falar pro cara que ele tá viajando de atacar o comunista ou o fascista, e aí o cara vai lá e te bate, porque você é um isentão. Cara, eu vou te falar, eu prefiro deixar todo mundo no escuro na caverna, fogo ligando. Então como que a gente sobrevive do lado de fora sozinho, que é o segredo, né? É isso, eu vou me cuidar pra conseguir correr no meu jardim em paz, mano. Sabe, me deixa, eu só quero ficar sozinho em paz. Até, assim, se eu tiver a oportunidade de fazer esse negócio dar certo e levar algum pessoal comigo, beleza, mas se eu não conseguir, vai ser só pra mim mesmo e é isso. Porque a vida é muito curta pra ficar me preocupando com a dos outros, com um monte de maluco que tá se matando aí, e eu não consigo mudar a opinião de quem tá dentro da minha casa. Então, dane-se, velho. Dane-se, sabe? É isso, eu quero garantir os poucos que estão à minha volta, se possível, mais pessoas, e é isso. E aí eu escuto uns canais de comunista e eles falam assim, é fácil, é só o povo se conscientizar e todo mundo querer. Aí falo, cara, você já foi numa reunião de condomínio? Parece que você nunca foi numa reunião de condomínio que os caras pagam 300 por mês e estão querendo o que eles querem, não o que o vizinho quer. Parece que você nunca participou disso. E os interesses de 200 milhões de pessoas... É complicado. Tipo assim, o ser humano urbano é um bicho sociável. Ele precisa de conviver perto de outras pessoas, de outros iguais. Mas ele não consegue. Ele não consegue conviver com a diferença. Se o outro for um pouquinho diferente, a possibilidade de começar uma guerra, ou qualquer coisa que seja, é muito alta. Sei lá, é muito difícil ser gente. Eu acho legal o jeito que o Tolkien ele fala da natureza humana e Luva Tarly, ele cria todo mundo e cria o Melkor também. E aí a hora que o Melkor começa a tocar funk no rolê e ele fala, essas notas aí foi eu que inventei. Basicamente ele diz isso. Você é rebelde, você tá cagando minha orquestra, mas essas notas aí foi eu que inventei. Então foi uma maneira bonita de dizer que interpretação de Fausto tirada de voz da minha cabeça. Foi uma interpretação bonita de Tolkien defender o indefensável, que é Deus no paradoxo dele ser bom ou todo-poderoso, né? E que ele respeita a individualidade dele e de cada um. Eu sei que o negócio tá muito complexo e eu não vou perder muito tempo falando sobre isso, porque é uma viagem muito grande que talvez nem valha a pena. Mas uma coisa que eu tirei dessa parte é que
Uma vez que o Melkor e todos os outros Valar e todos os elfos e todos os humanos, eles eram criações de notas musicais criadas pelo Ilúvatar, se não fosse o Melkor, seria alguém. Se não fosse Númenor, seria algum outro povo. Porque é muito da nossa natureza humana que a gente não age de acordo com as regras e que a gente não se contente em ser igual a todo mundo para fazer a coisa funcionar. Porque senão a gente já teria acabado com a fome e todo mundo estaria comendo uma ração de inseto aí baratinha, não haveria fome, não haveria privação. Mas não, a gente tem que criar, a gente tem que mudar, a gente tem que transformar, e a gente tem que criar melhor do que o outro, e a gente tem que transformar mais do que o outro. Isso está na nossa natureza. Então a única coisa que daria para fazer é controlar esse impulso criativo para não foder o mundo. Mas aí a gente entra nesse paradoxo do poder também, que, cara, você vai ter que dar poder para alguém e você não, e vai perder o controle dessa pessoa. Uhum. Eu tô muito filósofo hoje, esquece. Aqui eu tô chateado com essa eleição que vi hoje. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de guerra. Vamos falar de notícia boa, me fala como que tá. Vamos falar de guerra longe. Meu Deus do céu, velho. Pelo amor de Deus, Cara, gente, eu tô sendo sarcástico, eu tô rindo de desespero. Tudo que a gente falou tá acontecendo, eu sei que você vai dizer, porra, mas é claro que tá acontecendo, mas eu ainda sinto essa dor toda vez que eu vejo essa profecia se realizando. Eu falo, cara, como eu queria estar errado desde o começo, como eu queria que tivesse tudo certo agora, e não tá, né? Sim. Não tá. Cara, teve essa semana. A gente passou por um dos dias mais tensos desde o dia da crise dos mísseis. Desde o dia que os Estados Unidos ficou com medo de tomar uma bomba atômica na cabeça e a Rússia ficou com medo de tomar uma bomba atômica na cabeça. Uhum. Que foi necessário instalar o telefone vermelho para as duas presidências ficarem em contato constante. Uhum. Porque podia ter explodido uma bomba atômica em Kiev, Uhum. entre quarta e quinta-feira, e eu não vi muito jornal aqui falando sobre isso. Eu só vi jornal internacional. O Zelensky implorou para tomar uma bomba na cabeça. Porque o Putin estava estabelecendo esses territórios que ele acabou de anexar um nome bonito para tudo que vocês já viram, né? Matar um monte de gente e dizer que agora é dele, agora sempre foi meu. Deixa eu compartilhar a tela. Tô até com o mapa aberto aqui. Que o Zelensky pediu para entrar na OTAN. Mais uma vez, querendo entrar às pressas, sabe? Passando por cima de um monte de protocolo, e mais uma vez a Turquia salvou o mundo. Você não acha que chegou num ponto... Eu vou te fazer uma pergunta bem difícil de responder e sabendo que é uma pergunta irrespondível. Mas só o pensamento ele me assusta. Sendo o Zelensky um fantoche americano, você não acha que os Estados Unidos quer que a Ucrânia entre no OTAN mesmo, para ela tomar uma bomba atômica para dar a eles a liberdade de revidar? Você não acha que passa na cabeça deles um extermínio em massa Cara, o extermínio em massa da Ucrânia? Da Rússia. Dos ucranianos? Da Rússia. Da Rússia? Cara, não existe essa possibilidade. Não existe extermínio em massa da Rússia sem extermínio em massa dos Estados Unidos. Não existe, não tem como. Eu acho que não. Eu acho que é muito longe. Qualquer disparo geraria reciprocidade, o mundo acabaria, isso. Não, porque eu fiquei pensando assim. Quando eu vi os canais dizendo que a gente estava muito perto de uma terceira guerra mundial, porque o Zelensky ele estava querendo entrar, e se ele entrasse ia dar merda, eu fiquei parando para pensar, para o Zelensky ter a liberdade de sair a público falando o que ele estava falando, será que não é essa desculpa que a OTAN quer para poder tomar uma atitude drástica e desesperada contra a Rússia para que ela consiga se aquecer no inverno? Você sabe que eu sempre puxo as conspirações e a criatividade ao máximo pra gente tentar enxergar com alguma coisa de clareza entre a realidade e a minha loucura, né? Sim.
Porque tem muita coisa que é conspiração que a gente descobre 20 anos depois que era isso mesmo. Então, E a gente tem que cogitar essas eu coisas. fico forçando, assim, a coisas que são improváveis, injustificáveis, mas eu fico tentando enxergar com alguns sinais de que possa ter algum fundamento isso. Porque a Europa, ela nunca esteve tão desesperada e ela está em negação. A Europa hoje é o Bolsonaro na pandemia. É tipo falando, não, tá tudo bem, deixa o juro do jeito que tá aí mesmo, e deixa as coisas funcionando, e os caras não têm. A Europa dizendo que vai se virar nesse inverno, é o Bolsonaro dizendo que é só uma gripezinha. Exato, e assim, o governo, o Estado ser forte não significa que a população vá conseguir se aquecer, porque não vai ser uma questão de preço, vai ser igual máscara na pandemia, cara. E como assim, eu já passei uma noite sem aquecedor em Nagano, e numa atitude desesperada, assim, eu vesti todas as roupas que eu tinha, peguei todos os colchões lá, coloquei no canto da casa que poderia ser o mais quente, e numa atitude desesperada eu fui lá e liguei o fogão e comecei a ferver a água para ver se isso ia ter algum impacto. E aí, quando eu vi o negócio, eu comecei a... Eu deu uma vontadezinha de chorar, assim. Eu falei, como eu sou retardado, eu sei que não vai esquentar. Eu sei que isso aqui não vai ter poder nenhum sobre a casa. E aí eu comecei a usar bolsa de água quente, assim, pra dar uma aquecida. Mas ali, eu sabia que é porque eu não tinha conseguido comprar a tempo. E que se eu ficasse mais desesperado, eu batia na porta de um vizinho e pedia um pouco de querosene pra ele. E imagina os caras terem dinheiro e não terem o combustível para comprar numa situação de frio desse. É isso que vai ter. E não adianta o governo falar assim, não, agora o banco vai começar a imprimir dinheiro. Não tem o gás para ser comprado, né? Não tem. Não tem. Não tem, e aconteceu outro absurdo. Você viu que explodiram o Nord Stream? Sim. 1 e 2. Sim. Então, vamos lá para as conspirações máximas. Ninguém sabe quem foi. Existem muitos motivos para a Rússia ter explodido isso. Existem motivos para a Ucrânia ter explodido. Existem motivos para os Estados Unidos ter explodido. Uhum. E tá um acusando o outro. Uhum. Vamos lá. Por incrível que pareça, nessa última semana, Putin deu vários sinais de que queria um cessar-fogo. Uhum. Queria parar com isso aqui. Das duas, podia ter sido ou estava acabando munição de fato, que a gente já tá vendo que não é o caso, ou ele conseguiu um objetivo que seria suficiente para ele manter poder dentro da Rússia, que era garantir a saída para o mar da Rússia, mesmo sem tampar a Ucrânia. Isso daqui garante uma saída para o mar para a Ucrânia, e então, temporariamente, por enquanto, a Ucrânia ainda não vai ser condenada a ser um país pobre para sempre. Isso. Embora eternamente endividada agora, né? Sim. Não se tem informações públicas a respeito do endividamento dela com essa guerra, né? Eu acho que não, e agora nem vai sair. Ninguém vai falar sobre isso. Não, ninguém vai falar sobre isso, mas não é barato. Tipo, as bombas, a munição, o armamento, não é barato. Não vai. E bom que você tocou nesse ponto do armamento. Se você acha que os escândalos, os bilhões desviados da Petrobras, do governo Lula, foram grande coisa, é porque você não faz ideia do quanto está sendo desviado de armamento dos Estados Unidos aqui. Tem corrupção nos Estados Unidos, muito maior que a do Brasil, muito mais grotesca, e muito maior do que qualquer coisa que a humanidade já viu, só que a gente não consegue provar. A gente só sabe que o dinheiro está sumindo. Sabe? Não tem. Só que a gente não tem como investigar. Pelo mesmo motivo que a gente não consegue investigar as obras superfaturadas em Cuba, na Venezuela. Porque a Polícia Federal, o Ministério Público, não vai investigar Cuba e a Venezuela. Então, o parlamento americano não vai conseguir investigar dentro da Ucrânia para fazer um julgamento do Biden e seus lacaios que estão lá, mandando todo o dinheiro americano aqui pra dentro. Para que eu tô tendo uma chuva de sinapses agora, olha que interessante. Se você chega pra China e fala, olha, nossa economia tá uma bosta, vai ficar uma bosta nos próximos 10 anos, eles vão falar, tá bom, vamos ver aí o que dá pra fazer pra gente sorrir daqui 20 anos. Quando você chega pro presidente, pro povo americano e fala que a economia vai estar ruim daqui 2 anos, eles tentam tirar o Biden. Então o que o Biden faz? O que tem pra dar um boom econômico no país? É vender arma pra Ucrânia? Vamos vender. Como já foi antes vender arma para o Afeganistão.
E aí o que acontece? Quando você vai ver, você acelera sua economia por um tempo, só que aí você lota de armamento armas que não vão parar na sua milícia ucraniana ad eterna, né? Esse equipamento ele vai ser vendido e vai armar outras pessoas que amanhã vão se voltar contra você. Sim. E vai coisa superfaturada também. Tipo, o que está acontecendo com a política da Ucrânia, o poder que o Zelensky está segurando aqui, não é o poder da soberania da Ucrânia. Isso aqui pode ser contornado numa eleição. Uhum. Se o povo decidir que quer parar de ser bombardeado, ele tira o Zelensky de lá. Uhum. E aí coloca um cara mais ou menos pró-Rússia, um cara disposto a negociar com Putin, acaba o bombardeio, acaba tudo aqui, o cara declara que isso aqui não é mais Ucrânia mesmo e dane-se, e aí, num futuro próximo, com negociações, o Putin pode liberar o acesso da Ucrânia aqui, se ele conseguir um governo fantoche aqui. Sabe, existem possibilidades, inúmeras possibilidades, Sim, sim. de contornar isso aqui sem morrer gente. E eu acho que vai ser histórico os videozinhos motivacionais do Zelensky, levando todo mundo à guerra e vamos lutar pela nossa soberania, pela democracia, pela liberdade. E na verdade o que ele estava fazendo era condenando a população à morte por inabilidade dele e por desinteresse americano e europeu de que houvesse uma negociação inteligente ali para impedir que isso acontecesse. Assim, a gente está falando de egos que muito difíceis de serem contornados, porque tem todo o orgulho do povo ucraniano, mas ainda todo o orgulho do povo ucraniano poderia ser levado a refletir de maneira um pouco mais racional do que o que foi feito. Uhum. E aí você vê a importância do papel do líder, né? Porque nessas horas em que as pessoas elas veem os tanques se aproximando, elas travam e elas vão seguir qualquer ordem que você dê para elas. Isso me lembra o Takeuchi me dando uma comida de rabo porque eu fiz merda na linha lá. O cara que consegue gritar mais alto, o cara que tem poder, é automaticamente colocado na liderança e... Uma vez eu tava dando chilique, assim, literalmente chilique infantil. Eu era um menino também, cara, eu devia ter o quê? 25 anos. E aí, por aí, 27... E eu comecei a dar chilique porque as coisas estavam todas atrasadas, não ficava pronto e tudo mais. Ele falou, olha, os caras que estão ligando para te cobrar aí, a produção, eles sabem que você não vai entregar, porque você já deu o relatório para eles. Só que eles estão cumprindo com a obrigação deles de te pedir, mesmo sabendo que não vai ser entregue tão cedo. É desse jeito que você tem que se comportar com eles. Agora, assim, se você tá no pé da montanha, se você tá com 200 lanceiros e lá em cima tem 500 cavalos... Uhum. Não, ele falou, não foi, eu já esqueci os números, mas assim, imagina você no pé da montanha com 200 espadachins, não era lanceiro, e aí você tá descendo 500, 2.000 cavalos, assim, pra te pensar, o que você faz? Eu falei, e ele foi embora, né? Não, esse Takeuchi era muito filha da puta, foi um pai pra mim. Ele falou, o que você faz? E virou as costas e saiu andando, ele tipo, me deixava no vácuo, né? Porque ele claramente queria me deixar pensando. Aí depois de meia hora ele voltou. Eu falei, cara, não tem o que fazer. Não tem como sair vivo disso daqui. Ele falou, sim, mas o que você fala pro seu pessoal? Shogunai, né? Literalmente isso. Ele falou, se você mandar os 200 atacarem, eles vão atacar. Se você mandar os 200 se renderem, eles vão se render. Se você mandar os 200 tirarem a armadura e tentar escalar a montanha, eles vão fazer isso. Sabe por quê? Porque eles sabem que eles vão morrer, então tanto faz. Sim. Então eles vão seguir a sua orientação sem pensar, porque eles sabem que fodeu. Então, quando você estiver numa situação sem saída, a única coisa que você deve fazer é fazer com que eles morram com um pouquinho de dignidade. E aí eu comecei a chorar, porque eu tava dando chilique que nem uma franga na linha, assim. Aham. E eu entendi a mensagem dele. Eu falei, não, se não dá, não dá, mas você tem que agir da maneira mais racional possível. Para quê? Para escrever sua biografia, para depois chegar lá na frente, olhar para trás e falar, olha, eu fiz o que dava com os recursos que eu tinha. Então o Zelensky, quando ele mandou todo mundo pegar a panela e tacar nos tanques russos que estava vindo, ele deu um chamado para a nação dele, que é claro que seria seguido por todo mundo, e todo mundo seguiu ele. Agora, foi a coisa mais inteligente que tinha para ser feita,
Mas ele seria deposto como presidente se ele fizesse isso, porque o ucraniano nunca ia aceitar com o ego que ele tinha uma liderança dessa. Seria mais digno. Pode ser. Seria mais digno e teria mais gente viva, né? E teria mais gente viva. Teria mais gente viva e teria... Exato. Então, nessas horas, você fala, cara, OTAN, segura aí, você não quis me ajudar, agora você segura a bomba. Porque a OTAN jogou um monte de tropa lá dentro, quando o Putin entrou, a OTAN saiu com um monte de tropa de lá de dentro. Então, assim, cara, eu tô vazando, me dá asilo aí, porque a treta agora é com vocês estão com medo de eles entrarem na Polônia, segura lá vocês, os caras, eu não vou segurar. Isso podia ter sido feito, mas não, tem ucraniano e tem russo morrendo até agora por causa da decisão que foi tomada. E, de novo, eu não acho que o Zelensky tomou isso sozinho por amor ao povo ucraniano. É um cara que está representando interesses do mundo inteiro aí. Do mundo inteiro, porque a gente acha que Estados Unidos e Europa é mundo, né? Sim. Eles também acham. Cara. Mas aí é que tá. Tem muito... Assim, quando você diz que o Zelensky tá aqui defendendo o orgulho do povo ucraniano, não, ele tá defendendo o partido dele. Sim. O partido dele. Sim. As pessoas estão morrendo aqui pelo partido do Zelensky. Porque tem o partido opositor que quer entregar tudo pra Rússia sem luta. E se você parar para pensar, se a Ucrânia inteira se rende para a Rússia e fala nós é Rússia mesmo e foda-se, e engole esse orgulho, você tem uma identidade étnica muito maior do que deles com a Europa. Não é o que o ucraniano queria. A menina que está passeando lá no oeste ucraniano, ela se sente europeia. Não é o que ela queria ser russa da noite pro dia. Mas é melhor do que ver o pai, o irmão, o cunhado, o filho morrendo. Sem poder sair do país. Sim. Fica uma guerra invencível, não tem como. Eu tava vendo, eu não sei em que podcast foi que o cientista político falou que Ucrânia em russo significa fronteira. Sabe, agora você imagina isso na mente do russo, na mente das lideranças russas, que a nossa fronteira agora é ocidental. A nossa fronteira agora está na OTAN, que é uma liga de países feita para combater a Rússia. Sabe, não tem como, não existe você tomar a Ucrânia e ficar tudo bem com o povo que mora na Rússia. E entenda que eu não tô falando do Putin, não tô falando do Medvedev, não tô falando do mas o quanto é fácil o Putin vir e pegar todo mundo pela identidade e pelo orgulho e fazer com que ele seja seguido, né? Se não fosse o Putin, poderia ser outro cara. É isso, se isso acontecesse, se esse fenômeno se repetir daqui a gerações, vai acontecer a mesmíssima coisa. Porque o russo nunca vai se identificar com o europeu. E é isso, a gente só tem que aceitar as diferenças pela diversidade. Porque isso aqui que aconteceu, essa tragédia aqui que aconteceu, não precisava acontecer. Precisava. Por meio de negociação, a Ucrânia podia ter cedido o uso desse porto aqui sem cobrar uma fortuna dos russos, então, e evitaria que metade dos homens ou todos os homens do país morressem. Porque vamos colocar, vai lá na Crimeia, vamos colocar lá o cara que mora na Crimeia. Aí mora ele, a mulher dele, a sogra dele, a cunhada dele, o tio, o sobrinho, o sogro, as crianças, tudo. Esse cara que tá aí, o que ele viu? Ele viu um dia um monte de tanque entrando e falando, volta aí pra gente saber se você se sente russo ou se você se sente ucraniano. O cara ficou puto, ficou chateado, ficou pé da vida, foi, votou, cagando de medo de ter a casa dele destruída, a cidade dele destruída, incendiada. Ele falou e lá eu me identifico como russo. Esse território foi anexado à Rússia e ele foi conquistado. Sim, uma merda, mas no outro dia ele acordou, ele foi pra plantação dele, ele foi pro escritório dele, pra fábrica dele, e ele fez o que ele estava acostumado a fazer todos os dias, pagando imposto para outro lazarento. Mas com todo mundo que ele conhece vivo. Então você dizer que o que aconteceu na Crimeia foi pior do que o que está acontecendo na Ucrânia agora, eu acho que não faz muito sentido. Na minha cabeça não faz sentido. Aí assim, se o Zelensky ele não fizesse o que ele fez, aconteceria com a Ucrânia o que aconteceu com a Crimeia. Porra, não acho que isso seria uma desgraça. Mas essas mortes todas que aconteceram até agora, cara, não tem outra palavra pra chamar isso.
Sim, sim. É o que resume bem, por enquanto, a guerra de proxy, a Sim. proxy war entre Ocidente e Oriente. E essa daqui o Oriente venceu, não tem muito o que fazer mais. Assim, isso daqui não estava acontecendo ontem. Uhum. Tava um cessar-fogo. A Ucrânia resolveu pagar de bonita e tentar retomar uma cidade que estava sendo dominada pela Rússia, que o Putin tinha acabado de declarar que era dele. Uhum. Ele acabou de declarar a vitória em cima desse território aqui. Para quem não entendeu, isso daqui que está em vermelho, que não está fechadinho ainda, ainda está sendo contestado, mas ele já queria pintar de vermelho essas linhas aqui, ó. Essa linha daqui, ó, pontilhada, que tem na Crimeia. Se os ucranianos ficassem quietos, ia parar de ser bombardeado e essa linha pontilhada ia subir para cá. Certo? Uhum. Mas o Zelensky resolveu tomar uma dessas cidades, alguma dessas menores aqui, que o Putin tinha acabado de dizer que era deles, para a guerra continuar. Uhum. Ele, na cabeça dele, no discurso dele, ele acredita, ele tá dizendo que vai tomar tudo de volta, inclusive a Crimeia. Então, em que mundo isso é realidade? Sabe? Eu não tô perguntando quem tá certo, quem tá errado, não tô fazendo juízo de valor. Mas assim, se ele estivesse fazendo tudo isso para continuar comprando mais armas e continuar justificando as importações de tudo que ele está fazendo e todos os empréstimos, tudo bem, mas cada ataque desse é um monte de vida que não precisava ser perdida. E é um povo que você vai brincando, mas uma hora acaba. É isso. E vai chegar uma hora que você não vai ter vidas para defender mais. Não vai. É isso. Não vai. Isso aqui foi a maior anexação de território desde a Segunda Guerra Mundial. A última pessoa que tomou tanto território assim de uma vez foi o Hitler. Não teve outra mudança de mapa assim. Sim. É isso, estava muito pacificado, isso aqui não precisava acontecer, mas enfim. Sobre a parte do Nord Stream, a Rússia, eu acho que meio que, eu não sei, se foram eles, partindo para essa hipótese, Nord Stream é um duto de gás que passa daqui do norte da Rússia para alimentar a Alemanha, a Polônia, etc. Se foi do interesse da Rússia, quer dizer que eles perderam a paciência com a Europa e não querem mais negociar nada, e eles que se danem para arranjar uma matriz energética nos próximos 5 anos, ou para instalar as usinas nucleares que eles precisam. E aí vai ser 5 anos de Europa estagnada. Eu acho que... Isso já é uma certeza. Assim, agora, de novo, as minhas teorias de conspiração, e pelo amor de Deus, gente, não comecem a me achar inteligente que eu consegui enxergar as verdades, porque certeza não transforma nada em realidade, tá? E nem certeza eu tenho. Então, assim, eu tô meramente especulando mesmo. Eu acho que faz muito mais sentido o Putin ter feito isso para barrar qualquer ofensiva muito grande para cima da Rússia antes do inverno. Pode ser. Porque num ato de desespero você consegue que medidas drásticas sejam aprovadas e um levante inesperado, digamos assim, contra a Rússia, ele poderia ser feito. E esse levante ele não precisa ser militar. A própria preocupação que o Putin ele tem com as pessoas em torno dele, esses coitados que acabaram escorregando no sabonete batendo a cabeça em algum lugar, a própria preocupação que ele tem de ser traído, de ser derrubado, você aumenta muito mais o incentivo que investimentos sejam feitos em traições a ele, se esses gasodutos estiverem inteiros e não explodidos. Por quê? Porque aí você mata o cara e abre a torneira e pronto, e está resolvido. Então por que é que você vai gastar bilhões? Porque para você subornar um cara que tá ao redor do Putin, você não vai chegar com triplex lá pro cara, né? Não vai. Para você investir bilhões numa tentativa sem garantias de sucesso de que ele vai tomar uma facada nas costas ou que o Putin vai escorregar no sabonete, no mínimo você tem que ter um incentivo, você tem que ter um interesse muito grande. E o gás é um interesse que justificaria isso. Quando esse Nord Stream acidentalmente, meu Deus, por algum motivo que não sabemos, explode os dois,
Por que é que você vai subornar alguém da elite russa agora para que o Putin morra? Pra quê? Pra abrir torneira? Não tem torneira mais. Esquece, todo mundo que precisava ser subornado, que podia contrariar o Putin de alguma forma. Já escorregou o sabonete. Já escorregou do hospital. Já caiu 10 andares, já sofreu um acidente aleatório. Mas, beleza, essa tese é uma das possíveis. Mas das outras duas que restam, a Ucrânia pode ter explodido isso aqui também? Porque isso aqui garante que eles entendam que são essenciais. Eles façam o entendimento que eles são um território essencial para ser defendido pela... Porque o que não passa pelo Nord Stream passa pela Ucrânia. Exatamente. Olha como faz sentido. Então, cara, até agora o Ocidente só ganhou com isso, né? Exatamente. Então, a Rússia ganha com a explosão desses gasodutos e a Ucrânia ganha com a explosão desses gasodutos. Porque, de verdade, agora, a terceira alternativa tem que passar por ela e ela tem que aprovar. E ela recebe impostos pela passagem disso, né? Royalties disso. Uhum. Antes da gente... Eu vou falar de mais um ponto, porque pra gente trazer para os problemas que estão acontecendo na Europa agora. Uhum. Mas tem um que passa por aqui pelo meio e vai pra Itália, que o Putin acabou de cortar. E eu acho que foi uma chamada para negociação com a... Esqueci o nome dela. Giorgia Meloni. Com a nova... É o Bolsonaro de saia da Itália. Isso. Eu vou falar dela mais pra frente. Mas enfim... a gente já sabe por que a Rússia ganha, a gente já sabe por que a Ucrânia ganha. Os Estados Unidos podem ter explodido isso aqui também. O que eles porque ganham? Eles ganham... eles vendem gás. O gás liquefeito, que é 5 vezes mais caro, e eles têm praticamente um monopólio, porque só eles têm a tecnologia. Tava vindo gás de onde aí do sul, que eu não lembro. Eu escutei o país, mas me fugiu depois. Irã que tá tendo uma revolução colorida. Tem algum país africano que tá vendendo pra eles. Mas é uma quantidade, assim, insuficiente. Eu não vou lembrar. Eu lembro que no discurso que a italiana fez, muito bonito por sinal, ela falou do Gaddafi, e se eu não me engano, o Gaddafi eu tinha gás, eu tinha petróleo. O Gaddafi é daqui da Líbia. Eu tinha gás, eu tinha petróleo para negociar para a Europa, e foi uma das fontes de energia europeias que foram cortadas quando cortaram a cabeça do Gaddafi, e isso aqui ficou ingovernável. Então, aí aplicaram uma sanção pros caras e falaram, não vamos comprar o gás de vocês porque vocês não são uma democracia. Aí agora... Entendi. Agora enxergaram pingos de democracia na Líbia. Vamos lá. Exatamente. Então, o ponto mais rico da Europa, que ainda vai ser, mesmo passando por uma crise, fica completamente dependente dos Estados Unidos. Então fica Rússia, Ucrânia e Estados Unidos ganhando muito. Ou seja, pode ser os Estados Unidos querendo ter certeza que Putin e Europa não vão ficar de bem. Exatamente. Aí você descreveu a geopolítica. Sensacional, não tô falando que é bom de novo. Eu tô falando inteligente. É inteligente. Ou seja, me fala o lado bom. Me fala o lado bom pra Europa aí, velho. Cara, não tem esse ponto. Não tem lado bom. Cara, tem outra tensão que ocorreu nas últimas semanas, foi com esse pedacinho aqui, Kaliningrado. Lembra que a gente falou o quanto é importante saída para o mar para a Rússia? Para além da Crimeia, que ele tem que ficar pedindo autorização para a Turquia e para a Grécia, e autorização é dinheiro, para sair para o mar, tem também São Petersburgo, que mais da metade do ano fica congelado isso aqui. Então, Kaliningrado foi uma região que a União Soviética conquistou e que eles não abriram mão quando tudo foi dissolvido, para que eles tivessem um porto que passa mais tempo descongelado durante o ano. Então, isso daqui é tão importante quanto São Petersburgo, Moscou e a antiga Stalingrado, Volgogrado, que é bem populosa aqui na Rússia. E tão importante quanto Vladivostok. Não existe na cabeça do russo perder esse território, certo? Polônia e Lituânia tentaram aplicar sanções bem no início do conflito.
para que... Tá vendo isso aqui, essa rodovia? Tem ferrovia passando por aqui também. A Lituânia tentou fechar, a Polônia tentou fechar, o que passava para a Bielorrússia também, para isolar essa área, e o Putin ameaçou com bomba atômica os dois. E logo acabou a palhaçada do discurso, né? Porque nenhum dos dois tem. Foi você que me mandou o presidente da Bielorrússia cortando lenha, cara? Meu Deus, o que foi aquilo? Foi. A cara do Bolsonaro aquilo, né? É muito Bolsonaro aqui. O cara cortando lenha, falando, vamos ajudar nossos brother europeus, não vamos deixar eles passar frio. E aí ele começa a falar do BDO, né? A Bétula. Essa daqui é madeira de qualidade, o importante é você ficar quentinho. Aquilo foi de uma pachoa sem tamanho, cara. Sim, cara, esses nacionalismos exacerbados... Todo assim, mundo vira são tragicômicos, são engraçados de não, longe, então, mas o comportamento do presidente da Bielorrússia não foi nada diferente dos caras no debate presidencial ali. Quinta série total, cara. É gente que virou animal mesmo. Não tem humanidade ali, mas... tô rindo de desespero. Mas tem... Os líderes daqui são... A maioria são assim, tá? Do leste europeu. O da Hungria é bem birrento, também bem nacionalista, o Viktor Orbán. Inclusive ele pediu o voto pro Bolsonaro. Ontem ou foi antes de ontem? Enfim. O da Polônia a mesma coisa. O da Itália agora é... Cara, eu vou lhe mandar um meme aqui, que eu quero destrinchar isso. E por que eu tô tão preocupado, por que parece tão mais sério do que tudo que a gente já descreveu até agora. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Pronto. Fechamos. Declares guerra friends. Então, historicamente, Alemanha e França nunca se bicaram. Eles sempre se odiaram, teve guerra franco-prussiana. O Hitler, um dos primeiros territórios que ele... assim, que ele não negociava quem invadia era a França. O Napoleão, a mesma coisa. Um dos primeiros lugares que ele foi logo de cara foi a Alemanha. Esses caras se odeiam desde sempre. E é engraçado. Eu não tô falando das pessoas, eu tô falando do território. Lembra daquele paralelo que eu fiz com você com o Hobbit, com a morte do dragão Smaug lá? E que no dia seguinte tinha 5 exércitos na porta da montanha? Sim. É engraçado, porque no final do ano eu acho que a coisa vai estar tão sem dono que vai abrir espaço para todo mundo que sempre teve coragem de lutar por aquilo que queria começar a lutar, porque vai estar toda uma bagunça. Assim. Então esse negócio é engraçado porque ele é real. E tipo, isso pode simplesmente acontecer, né? É isso. E a gente foi enganado na escola, porque na escola ensinaram pra gente que na Segunda Guerra Mundial não era humanidade ainda, era um bando de animal. E que aí a gente evoluiu, aí o mundo ficou a cores e aí a gente ficou mais humanizado. Isso foi mentira da escola, porque na verdade o que teve é que o mundo ganhou, teve a cores, só isso. Diferente, porque os instintos, os interesses, a natureza das disputas é exatamente a mesma, cara. E a história pode se repetir e vai de maneira muito pior do que já foi. Sim, exatamente. A gente evoluiu como tecnologia, mas o bicho, o ser humano, não evoluiu, não. Não pense que você é muito diferente do cara do inglês médio da década de 30. Não é, você é a mesma coisa. Então, você chegou a ver alguma coisa sobre um discurso que o Xi Jinping fez? Teve um encontro entre os líderes. Ai, nossa, é tanta coisa aqui. Teve um discurso entre os líderes da aliança militar que faz contraposição à OTAN. China, Rússia e... não sei se a Índia tá, alguns outros aqui, o Irã com certeza. Enfim, a China falou pro Putin e principalmente pros iranianos, pro Brasil, para se preocuparem com revoluções coloridas. A gente estava até com um papo marcado para falar sobre revolução, sobre o Chile e tal. Então vamos lá. No Chile aconteceu um golpe militar
descrevendo rapidamente o que foi, foi uma das ditaduras implantadas pelos americanos. Não chegou a ser uma revolução colorida, porque a revolução colorida tem que vir de baixo. Estou explicando isso aqui só para mandar as diferenças. Então, foi um golpe militar influenciado pelos Estados Unidos. Eles compraram a influência do Pinochet. Quando teve as eleições no Chile, tudo correu normalmente, e o político que ganhou foi o Salvador Allende, era de esquerda. Era o próximo assim do socialismo, mas não parecia tão radical, não era um Lula, vai. E aí ele jurou lealdade ao Allende, disse que já existia conspiração, já sabiam que os Estados Unidos estavam envolvidos com várias ditaduras, foi uma das últimas que aconteceu na América Latina. Então tava todo mundo com cagaço dessa nova tomada de poder pela esquerda no Chile. Todo mundo imaginava que podia acontecer alguma coisa. Então o cara que jurou lealdade ao Allende poucos dias antes da eleição, reuniu o exército, que ele era a pessoa mais influente no exército chileno, e saiu com tanques pelas ruas de Santiago e Montevideo, que é a capital, e mandou um jato militar bombardear a La Moneda, que é a Casa Branca Como assim, é o Palácio do Planalto. Sim, ele explodiu o Palácio Presidencial do Chile. Pinochet mandou explodir o Palácio Presidencial do Chile. E daí, sob a influência dos americanos, eles implantaram a Escola de Chicago, que é a mesma do Paulo Guedes. E isso fez com que o Chile fosse... Isso tornou o Chile o país mais próspero da América Latina. Até pela parte da liberdade econômica, de manter negociação livremente e com impostos super baixos com a PEC, que é uma aliança econômica entre os países daqui da costa, México, Estados Unidos e a própria China, e os países do mar do sul da China, o Japão, etc. E aí... Por que o Chile está tentando fazer no constituinte agora? Porque eles acham... Não é porque eles acham que estão pobres, é porque eles acham que podiam estar melhor, sabe? Tem alguns problemas estruturais no Chile que eles acham que podem contornar com isso. Mas enfim, isso aqui pra gente se aprofundar depois. Isso aqui foi um golpe militar. Um golpe que veio dos militares, influenciados pelos americanos, e que veio de dentro, veio de uma instituição de dentro do país, certo? Uma revolução vem não das instituições, mas do povo, que é o que aconteceu na Revolução Francesa. O povo se revolta e aí tem corte de cabeças, derrubam todas as lideranças e fazem instauram um novo governo. Aí desenham uma nova constituinte, esse tipo de coisa. Desculpa te tesourar aqui, eu acho que esse mundo da internet agora, ele tornou essa coisa de revolução de dentro pra fora uma coisa tão subjetiva, cara. Porque eu tenho a impressão de que é muito rápido você pagar influencers para eles começarem a defender um pensamento, e eles viralizam e eles começam a tomar muita gente, principalmente os mais jovens, assim, e nada tira da cabeça desses mais jovens que aquele é o caminho a ser lutado e seguido. E investimento externo fala muito na forma como a juventude tem pensado. E eu acho que esse é um perigo muito grande que as democracias têm agora. Exato. Esse é exatamente o ponto. Você não precisa de soldado mais para te entregar a Amazônia. Você faz um monte de canais de vertentes antagônicas, faz com que elas ganhem popularidade e de repente tá lá um monte de like de bot seguido por um monte de like de gente, e aí a maioria das pessoas querendo exatamente aquilo que é pior para ela. Exatamente. Você descreveu o que o Xi Jinping alertou o resto do mundo. Sim. E suspeita de que é o que está acontecendo no Irã agora. Por quê? Os influenciadores, entre aspas, do Irã, tem umas jornalistas com a cabeça bastante ocidentalizada. Eu não estou deslegitimando a luta das mulheres pelos direitos delas, né? Não é isso que eu estou dizendo. É porque, assim, os Estados Unidos está declinando, está caindo, está perdendo influência para os chineses e agora para os russos, e eles estão desesperados. Xi Jinping alertou para revoluções coloridas,
que é justamente você desestabilizar os países para que para que a zona de influência não seja expandida na direção que você não quer. O Irã é ainda mega autoritário e por isso também ele estava alinhado aos chineses. Podia ser que no futuro distante esse autoritarismo ficasse mais light com a prosperidade econômica, mas os Estados Unidos não querem dar essa chance disso acontecer, porque o Irã está para o Oriente Médio, assim como a Rússia está para a Europa. Certo? O Irã é muito grande, muito poderoso. Explicando aqui, a Rota da Seda passava diretamente por todo esse território. Isso aqui tinha total controle, não é fragmentado como tem aqui Turquia, Síria, Iraque, Afeganistão, Paquistão, que tem rotas alternativas. O Irã monopolizava isso aqui é um funil, certo? Então o Irã sempre foi o país mais rico daqui do Império Persa para trás. Sim, isso. Persa. A Arábia Saudita sempre ficou meio deslocada, porque ela não tinha nada, não tinha recurso natural. Essa história de Arábia Saudita próspera é novidade, por causa da tecnologia de extração de petróleo. Deixa eu te tesourar, então, porque senão eu vou esquecer, eu vou perder o tempo da piada. Eu fui enganado no cursinho, cara. Eu fui enganado no cursinho porque uma vez um professor estava falando sobre estudar latim e eu falei, cara, eu tenho interesse, eu tenho curiosidade de saber. Fala, não, quer estudar uma língua morta, estuda persa, porque aí pelo menos você conversa com os tapetes. Eu morri de dar risada, todo mundo riu. E eu achava que o idioma persa ele não existia mais. E eu fiquei acreditando nisso por muito tempo. E aí depois eu descobri que iraniano fala persa. Eu falei, não, pô, eu dei risada enganado. Sim. Desculpa, uma coisa besta aqui me ocorreu agora. Foi mal. Beleza. O Irã tem um monte de partido político, um monte de grupo terrorista espalhado pelo Oriente Médio ainda. Então era muito importante para os Estados Unidos e para os chineses ter boas relações com o Irã, porque controle de terra. Que a gente já explicou o quanto é importante aqui. Sim. Mas assim, a morte dessa garota, do jeito que foi, e a revolução que começou isso aqui, aparentemente a revolução que começou isso aqui, pra mim foi muito desproporcional. Sabe? Saiu militante do chão em várias cidades que não tem nada a ver e sei lá, assim, o que aconteceu com a garota acontece no Irã desde sempre. E acontece Por que agora? Por que agora? Por que agora que o Putin tá com o pé dentro da Ucrânia? Por que agora que a gente tá muito é um tempo-chave. É isso, é um tempo-chave para os Estados Unidos e a União Europeia perceberem que vão perder poder. Por que perto do inverno europeu? Por que agora? Cara, sabe? Eu tenho... A gente tá muito... É engraçado, assim, quando a gente tá começando essa linha, acho que a gente tá conversando muito e acho que as nossas percepções, elas estão começando a ficar parecidas pela convivência, isso é muito legal. Eu tava assistindo aquele Inteligência Limitada, sabe aquele podcast do Vilela. Do Vilela. Eu sei. E ele tava conversando com 3 meninas lá, eram 2 iranianas e uma muçulmana brasileira. E a muçulmana brasileira tava lá para defender a religião, porque afinal de contas os muçulmanos eles são atacados simplesmente por serem muçulmanos, por ignorância das pessoas de achar que todo mundo é homem-bomba e terrorista e abusador de mulheres. Então ela tava lá pra, pelo amor de Deus, não sai batendo em gente que usa jihad, né, que chama? Sim. Não sai batendo em gente que usa jihad na rua porque a gente só tá de boa aqui acreditando no que a gente acredita. E as outras 2 fugitivas, exiladas, iranianas, que não podem voltar para suas famílias porque lá é uma desgraça e tal. Mas, cara, o discurso ali, você fala, tem alguma coisa estranha, porque embora elas sofram tudo isso, o discurso ele tá muito alinhadinho. E se eu não tivesse lido aquele livro que eu te mostrei a capa... não te mostrei porque eu não tava compartilhando tela, né? Que merda. Não, eu vi, você mandou pra mim. Eu te mandei o link. Sim. Se eu não tivesse lido esse livro e se eu não tivesse visto assim, quais são algumas dos movimentos da cartilha ali, talvez eu não tivesse percebido, mas tem um tom acima que não é de indignação, é de militância. A gente não tá falando que a mulher iraniana ela não sofra, mas ela tá sendo usada. Com certeza. Então,
homossexual, negro, mulher, tem que olhar para esse livro do link que eu coloquei lá. Não precisa concordar com nada daquilo, mas estude pelo menos para saber que esse pensamento existe. Você não precisa concordar comigo, mas eu acho que quando você se deixa representar por alguém que vai te defender, você está sendo usado, porque a última coisa que essas pessoas estão fazendo é defendendo os seus interesses. Então, essa revolução, sim, saiu brotando militante do chão, é muito verdade. O que é isso? Isso é investimento. O discurso de todo mundo alinhadinho. Então, você vê que não é espontâneo do povo, não que o povo não queira, mas eles só vão estar trocando de chicote. Uhum. É essa impressão que eu tenho. Sim. Umas jornalistas, assim, super influentes, mega influentes do Irã, saíram do país basicamente ao mesmo tempo. Uhum. E começaram a inflamar a população. Tipo, fora do país, onde é muito fácil, né? Você tá inflamado. Uhum. Você tá numa democracia, defendendo a democracia, é muito mais fácil, né? Defendendo que a revolução aconteça do nada, vários. E eu até... eu acompanhando isso, eu entendi que essas pessoas, esse tipo de influenciador, vale muito mais do que um exército. Cara, se a Damares Vale muito mais fechar uns que uma bomba. fretados pra levar as mulheres pra lutar pelas outras mulheres lá, vai metade das... Tô falando de uma forma muito chula. Mas é isso. Se a Damares chamar a mulherada pra ir lá bater nos caras que estão judiando das mulheres, vai um monte de gente. Sim. E como que você vai metralhar os seguidores da Damares? Como que você faz isso na frente de todo mundo que tá filmando? Então, as pessoas elas precisam entender que hoje elas são armas de guerra. Que hoje, quando elas entram no TikTok, quando elas entram no Facebook, no YouTube, elas são produto. E quando elas defendem uma ideologia de um político, elas são arma dele. Para que ele consiga aquilo que ele quer. Esse nível de consciência é necessário para a gente sobreviver às próximas décadas. Exato. Porque o que Lucas e Fausto defendem é que as mulheres que usam hijab, usem hijab se quiserem. E tire do cabelo se quiser, use o cabelo que você quiser, do jeito que você quiser, tanto faz. Sim. Mas dentro de Teherã, a maneira como você vai reivindicar isso não pode ser começando uma guerra. Uhum. Não pode ser tentando derrubar o Estado, porque vai morrer metade de vocês, vai morrer metade deles, e isso aqui vai ficar terra de ninguém. Uhum. Vai virar um território, vai virar um Afeganistão, vai virar uma Ucrânia, vai virar uma Síria, e diversos outros exemplos que tem ao redor do mundo, que são muito piores do que a realidade que o Irã tinha antes de começar a palhaçada. E as jornalistas que saíram do Irã e estão defendendo democracia, estão inflamando o povo, elas vão viver o resto da vida delas numa democracia confortável, talvez em um apartamento no metro quadrado mais caro do mundo, Nova York. Sim. Sabe? Vocês vão morrer à toa. Que, aliás, metade dos influencers que vocês seguem aí estão fora do país, né? Então, bolsonaristas e lulistas, tem um monte espalhado aí. Não tô falando de um lado, porque pra gente é tudo a mesma coisa. E assim, sempre tem os que dão a porrada mais forte. E olha que interessante, os que dão a porrada mais forte, eles estão convenientemente morando fora. Por quê? Porque tem parente não sei onde, porque é correspondente não sei da onde. Pare para se perguntar por que a pessoa tá longe de onde ela pode ser presa por passar a linha do bom senso. Exato. Ele tá defendendo que você vá pra cima do Bolsonaro e pague com a vida. E ele e a Ana Paula do vôlei tá lá, morando nos Estados Unidos. E como é o nome daquele outro que você até me citou um dia? No filme, o outro de esquerda, esqueci o nome dele. Cara, não é o Jones, não, mas tem um cara do 247. Não, outro que morou no Canadá. Não, outro que morou no Canadá e agora tá na Espanha, enfim. É outro aí. Eu até respeitava ele no início, mas depois que eu vi... depois que eu descobri que ele morava fora, depois que eu descobri que ele estava alinhado diretamente com a esquerda brasileira e com o discurso da democracia americana, aí eu entendi. E é engraçado porque você tem influencers de todos os níveis eles estão extremamente bem cobertos. Então tem pro cara que tem cognição baixíssima e ele vai atender estímulos emocionais. E pra galera intelectual, gente, você ter interpretação de texto e inteligência não significa que você tá imune a essas estratégias.
Porque tem gerador de conteúdo que para você entender o que ele tá falando, você precisa ler uns 30 livros. Porque o cara faz tanta referência a pensador, a evento histórico, a momento, a político, que você tem que escutar o cara com a Wikipédia aberta e com um monte de guias de consulta para você entender as referências do cara. E aí você começa a entender 20%, você fala assim, eu sou inteligente pra caralho porque eu tô acompanhando o que o cara tá falando aqui. E aí se você seguir todas as referências e ler todos os livros que ele usa e escutar o que ele tá dizendo, você percebe que ele tá te enganando. Que é indefensável o que ele tá dizendo. E eu pensei em dedicar tempo desse canal aqui pra ficar contestando falas absurdas de gente que fala desde política até de seriado. Mas eu decidi que eu não vou perder meu tempo, porque eu não tô aqui para reverberar a desinformação. Eu tô aqui para jogar a informação do jeito que eu a enxergo, para vocês contestarem com outras e formarem a de vocês. Muito bom, eu também acho. Eu prefiro falar diretamente dos caras que estão sob controle do mundo do que ficar contestando os influenciadores, que eu nem sei se eles estão. Do cara que assistiu a série e acha que manja mais do que você e pode te dizer o que aquilo foi, né? Sim. É isso. Eu não sei se o Felipe Neto entende o que é que ele tá defendendo aqui pro Brasil. Eu não sei se ele entende as consequências. Assim, se ele entende, pior ainda, né? Mas o Felipe Neto é inteligente, fora do personagem, é inteligentíssimo. E ele criou o canal dele, ele criou o canal do irmão dele, e ele escolheu o lado lucrativo de alinhamento. E quando ele foi dar aquela entrevista na Roda Viva, ficou claro e evidenciado, porque ele transpareceu genuína convicção de um discursinho perfeitamente alinhado com a esquerda. Você não se diz pensador e assim começa a dizer o que você pensa sobre o mundo e dar uma camisa que você poderia ter simplesmente aceito, assim. É muito alinhadinho, é muito costuradinho tudo que ele pensa sobre tudo. E o personagem que ele sempre foi, que já teve que fazer terapia porque não aguentava o peso do personagem, ele já decidiu que ele vai carregar pro resto da vida dele. Não sabemos em que medida, mas ele continua com o personagem. Sim, pode crer. Então, esses caras, Felipe Neto, jornalistas do Irã, as pessoas que influenciam o povo ucraniano a admirar o Zelensky, essas pessoas que são mais valiosas que exércitos, tem gente dentro dos departamentos de Estado também dos Estados Unidos, tem uma tal de Victoria Nuland, que já esteve aqui no Brasil, a própria Nancy Pelosi. Eles servem para desmoralizar e desestabilizar outros países, e com os Estados Unidos gastando muito pouco, simplesmente entrando e saindo de Taiwan, conseguem desestabilizar a China. E a tendência disso é que os países virem cada vez mais nacionalistas, cada vez mais olhar para dentro, cada vez mais individualismo. E esse é o perigo do meme que eu te mandei aí. Porque se a Europa... as guerras acontecem, você desumaniza o outro e aí declara guerra e foda-se. Porque o cara me ofendeu, porque o cara falou que eu sou não sei o quê. Porque a desculpa, ela sempre vai existir. A desculpa é o de menos, né? Isso. Cara, essa italiana foi o primeiro sinal, assim, que me deixou bem, bem preocupado, porque se a Europa toda seguir essa linha e for tomada por esses nacionalismos, eu não garanto paz mais em lugar nenhum. Você que, assim, você que tá no Irã e pretende fugir pra Europa pra fugir de guerra, não sei. Mas não. Vamos lá, se você fosse um italiano, você não se sentiria... Se você fosse um italiano que não sabe o que você sabe sobre geopolítica e sobre história, você não se sentiria mais confortável em ter ela na liderança do país? Com certeza, eu vi o discurso dela, eu acho que fiquei maravilhado. Eu fiquei confortável agora. Exato, você olha pro negócio e fala assim, pô, o negócio é uma bota, e dá pra você costurar o topo da bota, e dá pra você falar, nós estamos juntos e vamos ficar aqui, e vamos esperar essa tempestade passar, porque aqui é a Itália e a gente é Roma, e velho... E dá pra controlar o Mediterrâneo com a península gigante aqui no meio, com a Sicília. Então o que tá todo mundo vendo é que ninguém tem controle de porra nenhuma. Quando chega alguém e fala que vai te dar controle da coisa, e só com os seus, com o pessoal da sua família, que é importante pra você, pô, quem que não goza com um discurso desse pelo ouvido? É isso.
É Só isso, que quando chega. só que quando Diga. você diz só a gente importa no mundo, é que você literalmente está dizendo o resto é que se foda. Então, para você ser bom, você tem que ser o inimigo do outro, né? Sim. Então, essa série da Amazon aí, o Rings of Power, ela pode flopar, ela pode crescer uma desgraça, ela pode virar o que for. Mas aquela cena da Galadriel conversando com o Adar sentado no chão do estábulo ali, aquilo ali pra mim já virou clássico. Aquela Uhum. cena, ela é muito representativa, cara, do tipo, você é bom, você é tão bom que você quer livrar o mundo do mal, como é que você livra o mundo do mal? Fala aí como que é. Eu vou pegar vocês, Orc, e vou Sem matar tacar metade. tudo no sol e você vai ficar olhando enquanto eles desaparecem, porque vocês são um erro nessa terra aqui. Ai, que gostoso escutar você falando tudo isso. Cara, e desse ponto, se correr todo mundo pra essa direção, porque assim, no Conselho de Segurança hoje, por exemplo, a Alemanha está tentando entrar, o próprio Japão está tentando entrar, justamente para ter poder de veto, Uhum. no, assim, assento permanente no Conselho de Segurança, né? Uhum. O ex-primeiro-ministro lá, ele já falou que o Japão ele pode se preparar para guerra. E pode mesmo, e deve, é o certo a se fazer, Então, porque, né? o Japão ele tem uma coisa interessante, cara, que não é dito. Sabe aquelas coisas não faladas? Aham. É, sempre tem um primeiro-ministro extremamente reconhecido, extremamente pica-grossa, que salva o Japão e que sai com índice de aprovação muito alto. Esse cara, ele vira porta-voz daquilo que o oficial não pode dizer. Entendi. Eu vi isso ao longo de 10 anos, assim. O primeiro-ministro, ele é um gentleman. Ele só fala aquilo que é perfeitamente defensável, honroso, e o lixo que sobra para ser dito, mas que passa a razão, que passa a verdade, que o primeiro-ministro não pode falar porque ele é honorável demais. Aí o ex-primeiro-ministro ele deixa escapar como opinião. Então o cara tá lá jogando golfe, aí ele é pego desprevenido e fala o que você acha disso daqui, e aí ele deixa escapar informalmente no momento que ele tava bêbado, ele fala um negócio. Essa palavra é aquela palavra que não pode ser admitida, mas que é verdade. Isso parece muito evidente assim em todo mundo. E aí foi o ex-primeiro-ministro lá, e exatamente nesse contexto, meio bêbado, fora do horário de expediente, já estou aposentado, como que tá o tempo, como que você está curtindo as suas férias, o que você acha? É inegável Sim, que a gente tem que estar muito bem preparado para uma guerra, porque a gente está vivendo tempos críticos. Eu olhei para aquilo e falei, exatamente. cara, eu tô imaginando como tá a cabeça do japonês agora, porque ele foi proibido de ter exército durante 6 décadas, né? Exatamente. O Japão, para mim, se eu fosse primeiro-ministro do Japão, eu estaria correndo atrás de bomba atômica já. Sim. Porque com bomba atômica, Coreia do Norte, que tem muito menos poder e influência do que o Japão, é um que a gente chama de anão geopolítico. Uhum. A Coreia do Norte está garantindo a existência dela. Está garantido que ninguém vai mexer nessa fronteira, a Uhum. não ser quem entre em acordo com o próprio governo da Coreia do Norte. Uhum. Então o Japão precisa disso, a Alemanha precisa disso, Paquistão a mesma coisa, tem governos completamente malucos aqui, Uhum. muçulmanos mega radicais, e não. E ainda tem guerra entre essas linhas pontilhadas aqui, entre China e Índia, isso aqui não é pacificado, mas não tem escalada de conflito porque os dois têm bomba atômica, porque os três têm bomba atômica. Uhum. Então, é inevitável. Para a Alemanha, a mesma coisa. Desse meme que eu te mandei aí, justamente a Alemanha, porque a Alemanha precisa de acesso ao mar para cá. Porque a Alemanha sempre foi e sempre vai ser um país muito desenvolvido tecnologicamente, Uhum. sempre teve uma indústria muito forte, isso aqui é tudo desmatado, por mais que eles queiram pagar de ecochato agora, ficar pressionando o Brasil por causa de floresta, eles estão queimando madeira aqui para se aquecer no inverno. E Tem eles estão fechando madeira também. indústrias e mandando para outros países. E, convenientemente, a Volkswagen vai começar a produzir carro nos Estados Unidos. Você viu isso? Não.
Não cheguei a ver. Tem uma matéria que saiu no The Guardian lá que é muito engraçada, porque quando estourou a pandemia, eles fizeram racionamento de macarrão e de papel higiênico, porque foi o que todo mundo quis comprar, e em grande quantidade, porque macarrão não demora para estragar e você podia passar, né, bastante tempo com aquilo na tua casa. E ele falou, então não foi o macarrão, né? Foi o papel higiênico. Por quê? Porque a indústria do papel mais tradicional lá do país fechou, cara. Porque o custo de produzir é tão alto, porque você gasta tanta energia para fazer papel higiênico, que você não consegue repassar o preço para a população. Então eles simplesmente desligaram a fábrica. E foda-se, importa, compra de alguém aí que você vai conseguir achar. Ela parou de fazer papel higiênico. E aí, qual que era o problema nessa data? É que era a primeira, e a primeira é sempre mais difícil. Então, quando tem uma fábrica que já fez isso, aí as outras analisam o impacto e traçam a estratégia, e aí elas começam a desligar também. E já teve montadora que fechou e que está estruturando linha para gerar emprego nos Estados Unidos agora. Olha aqui, os Estados Unidos, assim, inacreditavelmente e ineditamente se dando bem com a guerra dos outros. Claro, óbvio. Eles estão longe. Então, assim, você já tá tendo um impacto muito grande. E aí o ressentimento vai bater, né? Porque as pessoas não vão ter condições de pagar as contas delas. Vão começar a apelar para o emocional, vai acabar gás nos países mais pobres primeiro, e aí eles vão olhar para a Alemanha e vão falar, cadê, né, a sua parte de humanidade, em que você vai pegar uma parte do que você tem e dividir com a gente. Então tem uma bomba de ressentimento para explodir que a gente não sabe como que vai ser aí, mas que vai, de alguma medida, vai afetar esse povo todo, né? Exato. Eles vão passar pela crise do inverno agora. Eu tenho medo da Itália dar certo, porque ela vai reforçar a tendência de que todo mundo tem que ser nacionalista mesmo e se desvincular das uniões, né, União Europeia. E aí, se a moda pegar, se a França faz a mesma coisa, se a Alemanha faz a mesma coisa, e eles começam a dificultar a vida do outro, sabe? A França começa a cobrar para a Alemanha acessar os portos daqui do Canal da Mancha. E importação, exportação começa a cobrar para tirar os benefícios que tem da União Europeia. Acho que vai ser um excelente incentivo para, na hora que a porrada estiver cantando ao redor do mundo e os Estados Unidos estiverem completamente fora de controle, eu acho que a Alemanha tem tudo para entrar em conflito com a França. Tem tudo para o meme virar real. Aí seria horrível se no momento em que a Europa ficar desse jeito, a China pegasse Taiwan. Por que não? Eu acho que isso aí até acontece antes. Sei lá. Apostas. E aí não vai estar seguro em lugar nenhum, cara. Porque só vai restar os Estados Unidos. E eu não acho que vai ficar assim muito tempo, porque na hora que todo mundo se tocar, que os Estados... Aquela coisa que a gente já conversou aqui, né? Quando os Estados Unidos virarem o judeu do mundo... Exato. Aí não vai ser seguro lá também, então não tem lugar nenhum. Só você também. Então, coisa que pode acontecer, a gente pode começar a receber imigração, e das duas uma, ou a gente pode preencher um vácuo industrial que vai se formar, ou a gente pode sofrer uma depressão nas commodities aí que vai afetar muito o governo que está com insegurança fiscal, né? Sim, próximo presidente está lascado. De qualquer país, isso serve para qualquer lugar. Eu não sei o que é... Eu não sei pelo que torcer em relação às commodities, de verdade. Não sei se uma queda brusca acabaria sendo melhor para a nossa população, que eu não sei o que pensar. Cara, eu acho que antes do Brasil, antes de todo mundo ficar dependente do Brasil, é bom que o Brasil se prepare para se defender. É isso que eu acho. Cara, os caras que eu queria que ganhassem alguma coisa, não parece que eles entraram, não parece que eles vão poder fazer nada. Porque o Aldo Rebelo, por exemplo, foi até no podcast do Monark que eu ouvi. Enquanto eu tava estudando programação, que é uma coisa que é mais mecânico, eu não preciso pensar muita coisa. Então quando eu tô exercitando esse tipo de coisa, eu deixo um podcast passando. Aí eu tava ouvindo o papo dele, do Robson com o Monark, ele falou da experiência dele, que é
é sem noção de rica, sabe? Uma fonte infinita de riqueza e de conhecimento de geopolítica e dos problemas do mundo. E ele tem muito conhecimento técnico do potencial brasileiro, sabe? Do agronegócio, das riquezas que tem na Amazônia, do que a gente pode explorar sem agredir o meio ambiente, exportar e colocar o pé dizendo que a gente é responsável por isso aqui, a gente tem o controle e que o mundo pode ficar despreocupado, que o Brasil vai ser a fonte de riqueza que o mundo precisa. E chamar todo mundo para a mesa de negociação. Esse é o cara que tem capacidade para organizar esse tipo de iniciativa, né? Porque ele sozinho também, ninguém faz uma coisa desse tamanho sozinho. Mas você não acha que a nossa elite ela tem essas pessoas na manga para sumar na hora que der ruim, na hora que for necessário? Eu ainda acho que a gente tem forças ocultas que conseguem posicionar o Brasil como Estado de maneira forte, assim. Eu não acho que essa paz, essa calmaria que a gente vive aqui, ela seja fruto simplesmente de aleatoriedade. O Brasil é muito rico para ele estar nessa paz tão aleatória, assim. Mas aí é meu cérebro conspiracionista trabalhando. Pode ser. Porque, assim, sempre teve assim, quer dizer, no nosso tempo de vida, né? Porque tava todo mundo em paz. E tava todo mundo, tô falando todo mundo como se fosse um acidente. Como se o mundo fosse um acidente de novo. Até eu me pego me presto esse papel. O mundo estava em paz porque Estados Unidos e Europa estavam pegando a mão de obra barata da China com a energia barata da Rússia e produzindo para vender para o mundo. E agora o mundo mudou. Eles não conseguem etiquetar produtos e vender caro. E aí agora cada país vai ter que dar seus pulos e aí vai sobrar pra gente aqui. Em alguma medida vai sobrar, né? Exatamente. Porque o incentivo quando tá todo mundo próspero é todo mundo continuar próspero. E sentar na mesa de negociação. Pedir para negociar. E quando começa a guerra, todo mundo vira alvo. Esse é o problema. Você não vai negociar pacificamente, você vai apunhalar o cara pelas costas para tirar a vantagem competitiva dele. Sim. E ainda existe a maneira a dinâmica de você destruir simplesmente para que seu inimigo não conquiste. Por exemplo, se chegar, porque os Estados Unidos é praticamente sustentável, é quase sustentável, assim, vai ser o último que vai sofrer. Ele ainda tem bastante área verde, bastante área de plantação para alimentar a população americana inteira. Então, os Estados Unidos tem 300 milhões de pessoas, podia ter 500, 600, não ia ter tanta, não ia mudar tanto a riqueza dos americanos, sabe? Mas quando isso aqui ficar escasso, mesmo que os Estados Unidos não estejam diretamente ameaçados, eles podem desestabilizar o Brasil ou começar uma guerra civil interna, ou eles mesmos virem até aqui no Brasil, só para não dar para a China. Só para faltar água na China, eles começam a explodir a Amazônia. Tentam derrubar o governo brasileiro. Entende? Tipo assim, eu não preciso da água do Brasil, mas se a China quer, eu quero. Faz muito sentido. Se a China quer, a água não pode existir, entendeu? Faz muito sentido. Porque uma das coisas que o próximo presidente precisaria fazer é se alinhar com a China e fortalecer isso. Exato. Isso do Bolsonaro e do Lula, eu me sinto completamente despreocupado, que eu sei que a China tem esse pragmatismo. Ela vai negociar com quem quer que seja que esteja na presidência da República. Meu problema é com o resto do mundo, porque se tá todo mundo virando nacionalista, a gente vai na contramão de novo, sabe? Vai todo mundo virar nacionalista, os líderes europeus que estão começando a entrar em crise estão aqui apoiando o Bolsonaro e o Bolsonaro perde. Isso é incentivo para os europeus virarem contra o Brasil também, para eles incentivarem a guerra incentivarem uma revolução colorida dentro do Brasil contra o governo Lula, entendeu? Eu acho que o Lula, ele tem atrás de si gente que vai saber como lidar com isso. Por incrível que pareça, cara. Eu acho que o Lula, nesse sentido de traquejo e de saber escutar gente qualificada para agir estrategicamente, eu acho ele melhor. Eu acho que o Bolsonaro ele foi colocado ali para realmente livrar a cara do Centrão e para ser alguém controlável. Mas agora você não pode se dar o luxo de deixar o Bolsonaro pro que tá por vir, assim. Então eu acho que o Bolsonaro vai perder e vai sair quieto.
E eu não sei, assim, se eu torço pelo que eu torço, mas entre os dois eu acho que o Lula ele ainda vai ter um maior traquejo, assim. Mas naquelas, né? Não é o Bolsonaro que vai falar com esses países. Não é o Bolsonaro que vai falar com o daqui, que estão puxando o saco dele? Sei. O problema é de imagem assim, quando você tem esse problema de imagem, qualquer besteira que você fale pode gerar pode tacar fogo no negócio, pode ser usado como pretexto para as coisas mais absurdas, né? Mas aí que tá, a gente estudou isso na faculdade, que existe uma coisa que existe ao redor do mundo, mas o Bolsonaro implantou no Brasil primeiro, né? Ele é pioneiro disso, que é o caos como método do governo. Você usa, sempre você usa polêmica a seu favor, para desestabilizar o inimigo. Então, se a esquerda fica extremamente histérica quando ele fala um absurdo, é aí que ele posta mesmo, sabe? Sim. Se ele fala, porra, se eu vou falar que a Covid é só uma gripezinha, a capacidade será que vai pegar de mal? gerar indignação é uma demonstração de poder. E é reconhecido como poder pelo próprio indignado. Você Exatamente. só tá com raiva do que ele falou porque ele é poderoso para falar. Exatamente. Raiva é exatamente o que ele quer que você sinta. Sim. Porque a sua raiva incentiva a base dele. A sua raiva serve para que... Olha lá, o esquerdista se debatendo no chão. Tá putinho. Sim. E aí os caras de óculos escuros e camisa da seleção brasileira vão lá de Shed e voltam 22. Tá putinho porque tá TV, né? É isso. Sim, o Lula tem mais traquejo, mas entre esses líderes, sei lá, é porque o futuro é complicado em qualquer situação que tenha. Não tem solução, não tô... Não, o que eu digo é que, assim, no fim, a palavra desses caras ela vai ser muito pequena perto do conflito de interesse e da negociação que vai acontecer por trás. Porque, no fim, até esses chefes de Estado todos eles se encontram e eles combinam o que vão dizer na frente do outro e o que vão dizer em público e o que é a palavra que realmente vale. E é o que realmente vai valer, né? Eu acho que talvez sim a gente sofra uma pressão muito grande para não fortalecer a coisa com a China, mas eu acho que a gente tem que tancar os Estados Unidos e fazer acontecer. Sim, tancar os Estados Unidos é complicado. Não, é complicado, mas como que você consegue isso diplomaticamente? Dizer, cara, não vou deixar de negociar com a China. Você quer... Pergunta pro Putin. Ué. Falando sério. Eu acho que essa capacidade, realmente, eu acho que o Lula tem mais essa capacidade mesmo. Porque o que me preocupa no Bolsonaro... Você chegou a ver aquele vídeo que eu te mandei sobre a África, que deixava todo mundo triste? Sim. Mas ainda, eu escuto aquele discurso, eu acho ele bonito, mas é que o Lucas me mandou, gente. Às vezes eu esqueço que vocês estão escutando, hein? Ele me mandou um discurso de um presidente que ele fala sobre o quanto a falta de unidade dos países africanos tornam eles frágeis perante aos interesses de conglomerados maiores como a Europa e os Estados Unidos. E que eles seriam... E agora a China. E eles seriam muito mais fortes se eles se unissem mais, mas eles se veem como concorrentes, como competidores. Então, um país africano ele confia mais no dólar, no euro, do que na moeda do país vizinho. Então, existe um problema crônico de confiança e de independência que foi plantado e que não pode funcionar mais, né? Todas essas fronteiras aí, elas foram imaginadas sem respeitar idioma, etnia, porra nenhuma. E na verdade, se eles se unirem mais, eles vão conseguir um poder de negociação muito maior. Como eles vão fazer? Então, só que esse discurso ele é muito bonito, mas eu não acho que ele seja frutífero. Eu não vejo. Não, acho que não. Assim como ele, tiveram alguns líderes antes na África que tentaram, e o que eles receberam em troca foi invasão dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e da Bélgica. E aí cada um fala um idioma. Isso pra mim soa aqueles discursos do Congresso. O povo tem que se unir, a gente tem que querer, a gente tem que... E é muito subjetivo, assim, sabe? É muito jogado. Tem que se conscientizar. E aí é mais uma pessoa gritando na sala por silêncio, assim. Sim. Por que eu trouxe isso? Porque quando chegar na Assembleia Geral da ONU, todo mundo vai ouvir o Brasil.
independente do que seja, sabe? Uhum. Assim, me deixa muito incomodado, porque os Estados Unidos são são o terceiro maior país do mundo. Primeiro a Rússia, segundo o Canadá, o terceiro os Estados Unidos, o quarto a China, e o quinto o Brasil, ou o quarto o Brasil, o quinto a China. Sempre confundo. Mas enfim, o Brasil era para estar entre os 4 ou 5 países mais importantes do mundo. Então, e não pela influência, pelo talento dos políticos, mas justamente pela importância territorial, por ter esse tamanho, por ter o recurso natural mais valioso para a vida na Terra. Uhum. E por isso, o Brasil ainda vai ser ouvido, vai ser relevante. E aí, quem é que a gente quer lá representando o Brasil? As opções são duas porcarias, mas entre Lula e Bolsonaro, eu tenho medo do Bolsonaro vir com o método do caos, com o método de governo, dele querer irritar a União Europeia. Mas sabe qual que é o problema dos dois ali? O pior é que se uma pessoa escutar só esse recorte meu falando, ela vai presumir que eu tenho um lado. E não, eu tenho nojo dos dois lados. Não canso de falar isso, mas é que assim... Um burro de verdade não consegue nada. É isso, assim. Você precisa ser inteligente para conseguir fingir ser burro. O Lula é um cara extremamente inteligente, ele se finge de burro muito bem. Mas na hora que ele precisa se impor como uma pessoa inteligente, ele tem uma fala contagiante. Ele para as pessoas para escutar o que ele tá falando. Sim, ele fez o Obama dizer que o presidente do Brasil é o cara mais legal do mundo. Exato. O Bolsonaro, ele só consegue falar com pessoas inflamadas. A pessoa tem que estar inflamada de medo do PT, ela tem que estar inflamada de raiva da pandemia, ela tem que estar inflamada de raiva de alguma coisa para escutar o Bolsonaro putaço, porque aí ele vai verbalizar o sentimento de raiva que ele tem. Agora, se ele precisa falar para impressionar uma plateia, ele não consegue. Pode ser. Agora, pensando nisso, e analisando a postura do Bolsonaro nos encontros internacionais, ele é até muito contido, sabia? Mas ele não é contido. Não, sim, ele é contido, mas ele não é eficiente. Não é. Ele é passado pra trás. Assim. Ele é o cara que é jogado no canto. E, gente, eu não tô falando aqui porque eu quero que o comunismo vença e eu quero tirar o Bolsonaro. Não é isso. Eu tô analisando pragmaticamente a coisa. Quando você vê o comportamento do Bolsonaro em eventos internacionais, ele tá sempre no cantinho falando com o garçom. Se esse cara tivesse o potencial de dar um discurso de impacto, esse discurso estaria em todos os canais de propaganda bolsonarista. Porque se existisse, seria usado. Por que não existe? Por que não é usado? Porque não há. Porque quando ele vai lá, ele fala através do intérprete um negócio morno que não tem impacto. Não tem impacto no público. Sim. Ele teve o encontro dos BRICS, que foi até online, o último que teve. Você precisava ver como ele estava bem comportado e como ele cumprimentou o chefe de Estado. A China comunista absurda. Se a base dele pega ele ouvindo isso, acabou. Acabou o bolsonarismo do Brasil. Mas ele cumprimentando a Vossa Excelência, o senhor Xi Jinping, a gente está aberto para negociação, esse tipo de coisa, falando formalidades. Sim. E ele arrancou um sorriso do Putin no meio da guerra. Foi engraçado de ver. A falta de decoro, ela é estratégia, é o personagem, não é ele. Sim. Mas ainda assim ele não tem essa articulação. Mas vamos lá. Falando do potencial dos dois, o que me deixa preocupado no Bolsonaro não é essa parte que a gente sabe que ele é capaz de se podar quando é realmente necessário. Sim. Mas a inabilidade dele de negociar e de projetar poder para fora, de projetar que o Brasil pode ser mais do que é. Sim. Isso me preocupa, porque teve uma reunião que ele pisou no pé da Angela Merkel e a Angela Merkel falou, nossa, tinha que ser você. Teve uma também que ele... Eu não sei se ele fingiu que não viu ou se ele tava só desatento. Tem uma cena engraçada do Trudeau estendendo a mão pra ele ignora completamente e vai falar com outra pessoa. Essas coisas quando acontecem, gente... Entenda que não é o Bolsonaro e a Merkel, é o Brasil e a Alemanha. São chefes de Estado e formalidades nesses ambientes conta muito. Sim, teve uma durante a Covid também,
que o Boris Johnson, sabendo que ele era um maluco doente anti-vacina, ou que ele estava só adaptado a esse discurso e que ele tinha que forçar essa imagem, ele perguntou, e aí, Bolsonaro, você se vacinou? A gente tem uma vacina excelente. A gente tem os laboratórios mais desenvolvidos tecnologicamente. Isso é a Inglaterra falando pro Brasil. E aí, seu pateta maluco Você vai ficar tomando cloroquina mesmo? Exato. Você vai ficar defendendo isso mesmo? Você prefere ser par internacional? Tô te dando a chance aqui. E aí, você quer? Mas ele já sabendo que a resposta do Bolsonaro seria negativa, ele tava lá pra humilhar o Brasil. Uhum. Pra humilhar, pra pisar não no Bolsonaro, mas no Brasil. Sim. Pra manter a imagem de par internacional que já tem, né? Que o Bolsonaro tem. E assim, eu tenho medo. Eu sei que o Lula é bem articulado, inteligente, mas eu tenho medo do discurso que o Lula é apoiador de ditadura colar pro resto do mundo. Porque aí a gente, sim. A gente vira par internacional porque a gente tem boas relações com a Venezuela, com a Nicarágua. Isso eu também não quero. Entendeu? Então, eu sei lá, eu não sei o que é pior. A gente tem razões pra manter os dois e pra tirar os dois. E, sei lá, deixa com vocês aí. O que vocês decidirem, pra mim tá ruim. Eu ia falar pra você parar de argumentar, porque senão eu ia me pegar torcendo pro Bolsonaro ganhar, pô, não faz isso não. Ai, cara, que desespero, meu Deus do céu, cara, que desespero. É isso. Eu queria o Aldo Rebelo presidente, com tudo que eu ouvi dele. O Aldo Rebelo foi o cara que você tava falando agora há pouco, né? É que eu não associo o nome, mas é aquele cara que foi no Monark. Um do bigodinho simpático, parece simpático. Ele foi presidente da Câmara, ou seja, ele é um político muito articulado, ele é rato de esgoto, igual o Eduardo Cunha, igual o Lira, igual todos os outros que já tiveram lá, o Rodrigo Maia, etc. Ele foi ministro da Dilma, não sei se foi ministro de Defesa, Ciência e Tecnologia da Dilma e do Lula, respectivamente, não sei qual dos dois. Imagina um investimento feito na construção da imagem desse cara para presidente, eu votaria nele. Porra, eu colocaria muito dinheiro nisso, velho. Sim, eu faria campanha de graça pro cara, ia fazer vídeo no canal aqui, falando, vota nesse cara aqui. É isso, eu até falei no vídeo lá, ele tá pegando fundão, mas esse é um preço muito barato pelo que ele tenta pra trazer pro Brasil. Tipo, se a gente não tiver cabeças como a dele. Pensando como a do Aldo Rebelo pra política internacional, pra geopolítica, quando o mundo inteiro estiver em guerra, a gente vai deixar de pagar esse fundão pra ele agora, pra pagar com a vida numa possível guerra daqui a, sei lá, 10, 15, 20 anos. Isso é uma certeza. Eu fico muito triste quando a gente começa a apontar os caminhos, falar, olha, a gente precisa disso, daquilo, aí o próprio organismo, essa máquina, ela vai lá e cria um pseudo-representante daquilo que você pensa. Não vou falar Tabata Amaral aqui, mas assim, coloca uma carinha de alguém que você fala, nossa, ela pensa exatamente aquilo que eu penso. Mas aí, nas entrelinhas, coloca umas bizarrices que você fala, meu Deus do céu, cara. Mas a internet, ela ainda me dá esperança de que esse tipo de conversa que a gente está tendo vai cair na boca de canais maiores, que vão contagiar massas, que vão alcançar pessoas, e que a gente aprenda a colocar gente certa no Congresso, no Senado e consiga fazer uma mudança orgânica mesmo. Porque se você coloca uma maioria como esse cara lá dentro, é impossível que exista... É impossível que ela não resista às pressões internas ali uma vez unificada, né? Sim. E o que mais me chamou a atenção, que era até um preconceito que eu tinha, que eu ainda tenho, na verdade, se eu vi um nome imediatamente associado ao PT, a Lula ou a Dilma, eu vou logo procurar a corrupção, se esse cara já foi preso, se ele já foi investigado, se a Polícia Federal já bateu na porta dele e já fez ele devolver milhões em malas de dinheiro. Eu procurei do Aldo Rebelo e não achei. Tem só acusações de gente do PT, gente de outros partidos, dizendo que ele é ladrão, mas busca e apreensão, toda a baixaria que você viu com o apartamento de Adel Vieira Lima, que até sei onde é, isso eu não vi nele, por isso que eu virei tão defensor do cara. Não acho que ele seja bandido. É isso, a gente fica aqui se sentindo igual o presidente africano lá do... Não lembro de que país é. Que isso vai causar algum efeito. Mas eu
Eu voltei a adotar alguns motes assim, como como que é? Que apareceu no seriado lá, que Hope is never me. Even when it's mega. A esperança ela nunca é banal, assim, ela é necessária, mesmo quando ela é muito pequena, mesmo quando tem uma chance muito pequena da coisa dar certa, a gente tem que conseguir visualizar o cenário dando certo. Então, sim, ainda dá pra gente começar Cara, tem tanta coisa que a gente consegue fazer viralizar para essa nova juventude que cresceu na internet, que todo mundo fala, os caras não largam o celular, que né, os caras não brincam no parquinho. Tudo verdade, mas enquanto a pessoa está grudada no celular, muitas delas estão tendo contato com um conteúdo muito precioso. E você vê que muita gente agora dessa nova geração já tem mais noção de finanças, já tem mais noção de política e de geopolítica, que 3 gerações atrás nem sonhou em poder ter acesso. Então sonhar que ao longo dos anos isso vá produzir resultado e que o que a gente está falando, que é um conhecimento super raro, vire senso comum daqui 10 anos, 10 anos passa rápido e a gente pode começar a se colocar aí num caminho que dê certo, né? Com certeza. Com certeza. A gente precisa disso, precisa de mais pessoas falando isso. A gente tá aqui fazendo nossa parte, né? Como sempre. Sim. Mesmo com uma experiência muito pequena, fazer de tudo para que você tenha um pequeno RNG, ter fé que vai dar certo e se der errado, continue tentando. É o que dá para fazer, nossa missão. Uhum. Alguma coisa a mais que a gente deixou de falar? Assunto tem pra vida, né? Mas assim, dessa semana que. Só dar uma última conferida aqui, mas eu acho que não sei, deixa eu ver. Eu voltei a fazer aula de chinês porque eu cheguei num ponto em que eu bati no teto da aula, aí eu parei, estudei sozinho, aí bati no teto de estudar sozinho e tô fazendo aula de novo. Sofrendo, cara. Meu, como é difícil. Depois de adulto, começar um idioma como chinês, assim, é muito difícil. Mas tô aí. Sim, eu tô sentindo isso com a programação também, porque eu quando aprendi inglês de verdade, acho que eu tinha 15, 16 anos e minha mente era ocupada só pelas notas que eu devia tirar no colégio. Estava preocupado com mais nada dessa vida. E você tem que fazer muito mais esforço para ter muito menos resultado, né? Engraçado. Isso, tem muito menos tempo. Mas aí eu gosto muito do Sérgio Sacani, ele tava participando de um podcast lá falando da água em Marte, os caralho. E aí teve uma parte lá em que ele falou assim: o seu próximo chefe vai ser chinês, você tem que estudar chinês. Aí eu falei, porra, tá no caminho certo. Se esse gordinho aí tá falando é porque eu tenho que seguir a cara. Tenho 2 passos à frente do resto do Brasil. Perfeito. Perfeito. Eu acho que é isso, cara. Acho que é isso. Meu, mais uma vez, obrigado pela prontidão. Morro de orgulho das conversas que a gente tem. Na anterior eu caguei no áudio. É impressionante o esforço que eu faço pro meu canal não dar certo. Eu subi um vídeo agora que quando eu fui ver, ele tava com música de... Eu sigo uns canais assim com música pra leitura, sabe? De fundo pra leitura. E aí eu esqueci o vídeo rolando lá e a música tá mais alta que a minha voz, cara. Aí eu falei, não é possível, mas aí eu tinha falado uns 40 minutos, eu falei, eu não vou repetir tudo de novo, desculpa, vai cagada assim mesmo. Ou seja, eu me esforço pro meu canal dar certo, é impressionante. Sim, pro pessoal que viu o valor nesse papo e quer que chegue mais gente, indica pra um amigo, sei lá, alguma pessoa que gosta de ouvir podcast. Eu acho que a chance alta dela se entreter só com a nossa voz, porque você não precisa você não necessariamente ficar olhando pra tela. Isso, você não precisa parar de jogar pra seguir o podcast. Eu não fico pedindo like, eu não fico pedindo compartilhamento, porque isso daqui é o quintal da minha casa. E é como se eu não quisesse convidar qualquer um. E como se eu quisesse que esse grupo ele crescesse de verdade organicamente. Mas você não precisa compartilhar o canal, compartilhe as ideias. Se você quiser, claro, mostre o podcast, mas eu não fico pedindo compartilhamento de canal, mas se isso daqui alterar a sua maneira de pensar, não deixe essas suas novas ideias morrerem em você. Converse com as pessoas à sua volta, porque por mais que elas tenham essa aura de meu Deus, eu tenho certeza de tudo que acontece no mundo, lá dentro ela deve estar gritando, desesperada, por uma sede de compreensão maior das coisas, e talvez ela não saiba onde encontrar isso.
Então, sim, compartilhe se puder. Perfeito. É bom pro pessoal que tá voltando triste, que não tá vendo esperança em lugar nenhum e não tá vendo, não tá enxergando uma maneira de como o Brasil pode sair dessa. A gente tem algumas possibilidades aqui. Conhecimento que eu construí na academia, aliás, a formatura foi ontem, na véspera de eleição. E eu fiquei muito orgulho de ver que não tinha nenhum. Entre meus colegas que se formaram comigo, não tinha ninguém inflamado nem para um lado nem para o outro, então eu acho que tá todo mundo ali no caminho certo. Eu não sei exatamente o que eles estão fazendo, mas assim como o Fausto se contaminou pelos estudos da geopolítica, tá todo mundo mais ou menos pensando da mesma forma e com certeza eles pensam coisas parecidas com as que eu trago aqui. E que são eficientes, assim, para o mundo, não por questão de opinião, mas porque já deu certo em outros lugares. Muito do que eu descrevi aqui, os Estados Unidos fez no passado, na formação do seu próprio Estado. Então, histórias para a gente continuar contando aqui para trazer em próximos papos, para a gente reforçar isso. Obrigado, pessoal. Para encerrar, a gente foi pro segundo turno, né? Vocês viram. E assim, essa inflamação ela vai durar mais um mês. Pare para pensar que o Lucas ele tá falando dele e de outras pessoas que estudaram geopolítica mundial e que para isso estudaram história e o mínimo de economia e que manjam muito do funcionamento do mundo. Essas pessoas não estão preocupadas com a diferença entre Lula e Bolsonaro ganhando, porque eles não acham que amanhã, em janeiro, o país vai estar fascista ou comunista e que a gente vai ser ou Venezuela ou Vietnã. A Faria Lima, o pessoal do centro financeiro do nosso país, eles estão falando de absolutamente tudo menos de política. Assim, os caras estão preocupados com o preço do petróleo, com o preço do minério de ferro, eles estão preocupados com o preço da carne no mundo, estão preocupados com a atividade econômica e eles não estão preocupados com o presidente Bolsonaro ou com o presidente Lula. É porque não vai fazer diferença? Não, é porque os dois riscos já estão precificados. Olha, eu quero que vocês entendam. Os maiores pesquisadores do capital e do interesse do capital, eles já estudaram os dois lados, já sabem como que eles vão agir e já precificaram o risco dos dois e estão bem. Então, se as pessoas que entendem do funcionamento do mundo não acham que Bolsonaro ou Lula seja relevante, se as pessoas que mandam no dinheiro do país, elas não estão preocupadas se vai ser Bolsonaro ou Lula, por que é que você acha que você precisa salvar o país votando num candidato que vai te salvar do outro que você vê como ameaça? A única ameaça que existe é você bater no seu cunhado. Seu vizinho. A maior ameaça do Brasil é você inflamado aí. É você inflamado tendo que pagar pelos erros que você cometer porque você está inflamado, emocionado. Então, assim, não bata no seu cunhado e não deixa ele bater em você, não provoca o cara. Conversa com ele como que vocês, sendo de partidos antagônicos, podem trabalhar juntos para melhorar a vida de vocês. É essa libertação que você precisa ter. A gente está aqui, do meio do caminho da saída da caverna de Platão, tentando falar para você que você está dando risada das piadas erradas. A gente não sabe se a gente vai chegar lá fora, mas pelo menos a gente quer que você venha junto com a gente. É essa a mensagem. Perfeito. Excelente resumo. Muito bom. Lucas, grande abraço. Pessoal, grande abraço. Valeu, cara. Um abraço.